O que faz uma pessoa explodir na vida? Você sabe responder rápido ou não? Sabe ou não? É um monte de coisa. Eu ouvi o Tasso, eu estava assistindo a transmissão e ele falou, tem que ter pressão. Você precisa confrontar. O que é isso aqui? Você está na aula de graduação? Parabéns, Marcos Paulo. Para quem não conhece o Marcos Paulo, segue ele aí. Eu sou o Marcos Paulo 1. Ou é só eu? Entendeu? Você é o brabão mesmo. Eu sou o Marcos Paulo. Ele é melhor que todo mundo. Segue ele aí. O que é que a gente tem que fazer? Existem 8 bilhões de pessoas na Terra. 8 bilhões. Bilhões de pessoas. Vocês acham muito ou pouco? São exatamente a quantidade de guerras que tem na Terra. 8 bilhões. Por que as pessoas estão guerreando umas com as outras? Justamente por causa desse número. É um tal de ideal e um tal de um único mundo real. O ideal tem 8 bi e o mundo real só tem 1. Qual que é o grande lance? Eu quero contribuir com toda a humanidade, até onde eu der conta. Chamar todo mundo para o mundo real e falar, sai dessa merda desse mundo ideal seu. Aonde que tem medo? No seu mundo ideal. Aonde que tem essa procrastinação? Só no seu mundo ideal. Aonde que tem todas as preocupações? Só no seu mundo ideal. Ou seja, você imagina uma guerra onde você está atacando a si mesmo e esse ataque não cessa dia nenhum. Você só vive se atacando e dilacerando tudo que você tem, tudo que você é, sem parar. É isso que está acontecendo? Esses 8 bilhões que a gente tem de guerra faz a humanidade não fazer o que precisa ser feito na base natural, lógica das coisas. E aí onde está o confronto? Para de encher o saco dos outros, confronte a si mesmo. Tem um driver mental chamado confronto versus afronta. Eu anotaria ele, que ele é bastante relevante. Confronto, só se produzir edificação para alguém, para você, para um terceiro, ou para a pessoa que você está confrontando. Se não existir edificação, não é configurado como confronto, é afronta. A afronta gera humilhação, confronto gera edificação. Sugestão que eu vos dou, não afronte nem cachorro, nem demônio, nem nada. Nada, nem árvore, nem elefante, nem nada, nem bicho, nada. Vocês estão na internet, vocês vão escrever assim, ó, não afrontar nada, nada. Você fala, mas nem demônio? Nem demônio. Você imagina um espírito que é magoado, cheio de raiva, ele vai falar, você vai tirar sarro com a minha cara? Deixa que eu te vejo ali, na hora que você estiver sozinho. Marçal, eu tenho medo desse trem que você está falando. Só no seu mundo ideal, porque se maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e alguém que é cheio do Espírito Santo vale mais que o inferno, as potestades, o diabo, com o Satanás e todo mundo junto, você está com medo de quê? Lembra que o medo é só na sua cabeça. Que guerra é essa? Essa guerra ela é individual e você precisa resolver ela só na sua cabeça. Marcelo, como é que começa a guerra? Você está num caos aí. Eu estava lá em Nova York, eu fui no monumento lá onde os 2 buracos onde caíram as torres gêmeas. E aí eu fiquei olhando para aquilo e eu chego num lugar que peguei o nome da pessoa, já pesquisei, eu gosto de sentir a energia para entender o que rolou. E eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas que morreram só da poeira do desabamento. Muita gente, mas foi muita. E aí você não entende que essa guerra que você não resolve na sua cabeça mata as pessoas, não é pela queda do prédio que é a sua vida, mas pela poeira. Ou seja, seus filhos vão pagar por isso. A geração inteira que era para ser acionada por você vai pagar por isso. E o tanto de gente que morre porque essa torre caiu. O dia que você souber o impacto dessa guerra inútil que você está travando, você vai falar, eu desisto, eu vou confrontar a mim mesmo e eu vou voltar. Como é que faz para calibrar o cérebro? Escreve todo mundo assim, ó, calibração cerebral. A calibração cerebral ela é o seguinte, ela precisa de voltar esse cérebro para o mundo real. O mundo real é só no agora. O mundo ideal está preso lá no passado. Não, mas eu era tão poderoso, eu era famoso, eu era não sei o quê. Mundo ideal, sai daí. Não, mas é o seguinte, eu vou ficar ansioso aqui porque as coisas vão melhorar. E só fica no futuro. Volta para o agora. Vou te dar as características do mundo real. Você vai escrever aí, tá bom? Escreve aí assim, ó. Ele usa base e lógica natural. Você vai escrever BLN, base e lógica natural. Se você perguntar para o rio, para o animal, para a árvore, para a atmosfera, para o espaço, para átomos, elétrons, tudo que é natural, a resposta vai vir sem muita preocupação. Toda a natureza responde, principalmente o rio.
o fluxo de águas, a criação, todas as coisas que Deus criou tem a resposta da natureza, para qualquer questão absurda. Então a pessoa pergunta para mim: Marcelo, por que você acha que eu não prospero? Eu sei por que você não prospera, porque se você for olhar na base lógica natural, você é uma pessoa que não transborda. Olha para o rio, olha para a árvore, olha para tudo. A pessoa fica assim: não, eu preciso de quê? Não, só me conta, o que você está fazendo? Você não está seguindo a natureza. Você morre de medo de construir coisas, você morre de medo de plantar, você morre de medo de transbordar. Eu avalio a sua vida só na base lógica natural, eu te dou todas as respostas do porquê que você não prospera. Aí eu começo a pegar, você fala: cara, mas é tão difícil assim? Não é, cara, já está programado, não tem invenção, não precisa ficar criando nada, tudo, fala com a boca assim, ó, tudo já foi criado. Não, e peraí, se tudo já foi criado, por que eu estou preocupado? No seu mundo ideal, você que tem que criar um jeito. Não precisa, ninguém precisa de criar nada. Absurdamente, ninguém precisa criar nada. Agora, você precisa peitar essa vidinha sua. Hoje cedo, 8 horas da manhã, eu estava falando sobre esse negócio do impossível. O impossível é individual e exclusivo, só da sua cabeça. Só da sua cabeça. O que significa isso? Até o impossível é possível. Se você tirar ele da sua cabeça e chamar alguém que já fez, você fala: já foi? Cara, eu tô olhando na internet, toda hora tem um corte. E aí é o seguinte, você também tá vendo um corte meu aí ou não? Só que é o seguinte, você faz dinheiro com corte? Você fica usando esse celular igual um Zé Droguinha ou você quer fazer riqueza? Então é o seguinte, você vai clicar aqui, eu vou te ensinar. Meu time vai te ensinar como é que faz para enriquecer com corte. Para de cortar essa oportunidade, para de ficar cortando pro próximo vídeo. Vai aprender a cortar vídeo. Clica aqui, bora. É a hora de enriquecer com corte na internet. Vamos. Eu estava olhando hoje a inscrição do Ultraman, que eu vou fazer nos Estados Unidos, e eu fiquei pensando: para quê? Meu analista mandou: Marçal, é isso aqui, ó. E eu fiquei olhando e pensando: para que eu estou mexendo com isso? Só que eu vejo há mais de 15 anos fazendo essa pergunta para mim: mas para que ficar lendo stand de livro? Mas para que me comprometer a correr todo dia 5 quilômetros? Hoje os meus mentorados do conselheiro, se eu não tiver doido, tinha uns 100 lá. É o produto mais poderoso que eu entrego hoje. As pessoas pagam R$200 mil para estar comigo, e eu vou passando códigos que é só para mega empresários. Tinha uns 100 lá. E eu estava falando para eles as coisas e falei: vamos terminar o dia hoje, vamos todo mundo correr. E foi interessante demais. Todo mundo na sua cabeça acredita que dá para fazer do jeitinho que eu estou falando, mas na hora de correr o negócio é completamente diferente. Um vai andando, o outro vai parando, o outro começa a mancar, o outro começa a quicar. Um é mais rápido do que o maratonista. Aí eu falo: vamos tirar uma foto? Aí todo mundo olhou, aquela fotona grande, tiramos a foto. Quando a gente tirou a foto, eu falei: aproveita essa foto, porque é a única foto que eu tiro quando eu vou correr. Se você quer tirar uma foto comigo, a gente tira a foto antes de correr, porque no final eu só tiro com quem termina junto. E a vida é desse jeito. É engraçado demais. Eu estou correndo, a pessoa: posso tirar foto? Só se você terminar a corrida junto comigo. Todo mundo pega um código da vida para você resolver isso, tá? Todo mundo sai junto. Ninguém chega junto. E onde está o segredo que Salomão mostrou da base lógica natural? Melhor é o fim que o começo. No começo, na sua cabeça, você fala: dá para fazer, mas falta energia. Faltando energia, o que você precisa fazer? Construir energia. Pablo, qual é a maior crise que existe? Anota aí: a crise mais poderosa que você vai viver em guerra, nunca vai sair do combate enquanto você não sarar, enquanto você não cair com tudo para cima disso. É a sua crise com a sua identidade. Que crise é essa que não tem fim? Identidade. Identidade é o negócio mais assustador que eu vejo um ser humano faltar esse programa. Pensa num computador que está faltando um software simples. Pensa uma máquina de R$80 mil da Apple, com o mais alto hardware, com a melhor memória, com o melhor processador do mundo. Só que falta só instalar o iOS. Ela não tem nada instalado. Aí você fala: mas que comparação absurda é essa? Para mim, a absurda é uma pessoa não ter a sua identidade. É como um computador da Apple que não tem iOS, que é o sistema operacional instalado. Aí você fala: mas eu sou uma grande máquina. Eu também concordo, só falta o software. Só falta o sistema operacional para reger tudo. Ou seja, você vai viver numa guerra, porque você vai levantar a tampa desse laptop, vai ligar e não vai acontecer nada, porque não está instalado. Aí alguém fala: ah, você não tem nada instalado? Não, deixa eu anotar um negócio aí para você. Deixa eu instalar um software aí. Escravidão.exe. Você vai viver isso aí. Não, você vai ser um sonhador. Você não usa a máquina. Qual o problema de você achar ruim que a pessoa use sua máquina? Você vai viver em plena guerra o tempo inteiro.
A pior coisa que existe na guerra é uma guerra sem propósito. Anota aí, a segunda coisa mais assustadora que faz você viver na sua guerra, infinita e não sair dela, é não ter um propósito. O propósito, ele atropela seu ego, o propósito atropela a ganância, o propósito atropela toda a missão, o propósito atropela toda a idiotice sua, o propósito atropela a sua tolice, o propósito atropela sua preguiça, sua preocupação, tudo. Propósito. Marcelo, não tem nem identidade nem um propósito. É guerra e tiro para todo lado, você não sabe nem de onde está vindo. Aí você fala, não vou gastar minhas balas aqui para dar tiro, você não sabe nem aonde atirar. A munição é pouca e está vindo de todos os lados. Como é que sai dessa guerra? Vamos fazer o seguinte, vamos dormir mais cedo e vamos acordar mais tarde. E aí você passa mais tempo dormindo para ver se você sai da guerra. Só tem um problema, seu coração vive tribulado. E lá no sonho você vive um pesadelo. Mas pelo menos parece que é só no mundo imaginário. Só que o mundo imaginário, quando você descobrir, é real. Então você vive perturbado por não resolver problemas básicos. Marcelo, qual que é a outra guerra? Imagina cada bloqueio que você tem dando um tiro na sua cara todo dia. Bum! A escassez, aí vem 10 tiros de uma vez de canhão. Bum, bum, bum! Você fala, como é que sai daqui? Vai ter que dar um shutdown, vai ter que fazer um reset. E vai falar, mano, eu vou ter que instalar o principal, preciso instalar o iOS. E eu preciso tirar todos esses vírus, eu preciso resolver isso. Estou falando na linguagem da computação para você entender. Para você carregar mais fácil. Então pensa na guerra. Você é uma pessoa que você já está instável em guerra, você não está vivo. Você é uma pessoa que vive sem enfrentar os outros. Você muita guerra. Bom, como é que você aguenta? Os Estados Unidos com a guerra no Iraque gastou trilhões de dólares. Trilhões. E para lembrar alguém aí, ó, amanhã não, né? Depois da manhã, tem os chamados generais no ginásio da Portuguesa. Por que você tem que estar lá? Pra você resolver uma grande guerra sua, ativar seu chamado. Se você fosse uma máquina, você está desligado da tomada, certeza. Lá é um dia de ligar na tomada. Vai lá no evento para você ver. Só mostra o cabo de energia para mim assim, ó. Deixa comigo, vai lá. Liga essa máquina na tomada e fala, que é isso? Que loucura é essa? Esses chamados generais, vocês que gostam de carro, dá um carro para quem está lá, vai saber como é que funciona esse negócio. Tô nem aí para esse carro. É seu, né? É isso aí. Só não pode ser seu se você não quiser, né? É problema seu. Tem que estar lá para descobrir como é que faz para acessar. O que vocês vão entrar? papomarcal.com.br/chamado. Por que, Marcelo, chamado de general? Você podia me explicar. Eu não estou convidando soldados. Eu não estou chamando cabo, não estou chamando capitão, não estou chamando gente de patente baixa. Eu estou chamando para quem já entende o recado do reino. Marcelo, não entendo nada. Fica tranquilo, não é com você. Eu não preciso te dar explicação. Agora, quem é um general, que é governante, é reinante sobre a terra, sabe que é uma convocação. E eu voltei nesta bodega para só fazer isso e vou decolar de volta lá para o lugar que eu vou ficar, lá nos Estados Unidos. Então, se você quiser ativar essa bomba e ir para a guerra agora com morteiro, com bomba atômica, você vai ter que acionar isso aqui. Esse é o motivo de você estar lá. Quem está assistindo aí agora, escreve aí assim, ó, eu vou. Só cai para dentro. Então é o seguinte, esse negócio dessa guerra, Pablo, eu quero resolver essa guerra. Quer resolver sim ou não? Sim. É o seguinte, soldado não dá conta de ter estratégia, general tem. O soldado, ele deixa sempre para amanhã. O general desenha uma estratégia, reúne um batalhão e ataca, vai para cima. Deixa eu te dar um código de como vencer essa guerra. Não dá para vencer ela sozinha. Então você vai anotar assim, eu preciso levantar um batalhão. Eu preciso me juntar com gente que está guerreando a mesma coisa. Se você não fizer isso, você não vai explodir. Não tem como. É uma guerra de identidade, é uma guerra... A prova da identidade é o seguinte, a maioria dos senhores são pessoas totalmente legais, não estão trazendo prejuízo nenhum para a sociedade, só para o reino. Vocês são pessoas que trabalham, está tudo bem, tem até seus sonhos, só parabéns. Agora você imagina um povo que já está com a danificação cerebral, que começa a falar, minha ideologia de gênero. Deixa eu te falar, quando uma geração está com esse problema mental, é porque a geração já perdeu o backup da identidade, moço. Eu precisava que você entendesse, não é para você ficar criticando. Não, Marcelo, mas você é um cara careta, você é um cara do passado. Chama toda pessoa que tem essa loucura instalada, isso é um vírus mental. E pergunta, na base lógica natural, da onde você tirou essa merda que você está inventando?
Eu não sou o tiozão do moralismo, zero. Eu não sou religioso. Eu só gosto de lógica. O que você está falando está sem lógica. Mas você podia me aceitar. Mas nem você se aceita, por que eu tenho que te aceitar? É tão simples usar a lógica. Se vire com essa conversa de maluco sua. Agora, o que é natural, conte comigo. Eu aceito o que é natural. Agora, a sua conversa, você fica lá dentro da sua casa. Na minha, você vai tomar na tarraqueta. O que eu estou te falando? Você imagina o nível de imbecilidade que nós estamos nessa geração? Eu tenho uma impressão todo dia que eu estou descobrindo uma nave para ir embora daqui. O Elon Musk nem é cristão, não tem nada desse rolê do reino, mas ele já viu o final. Ele vai ter que sair daqui. E quem tiver com ele, só a gente próspera que vai. Ele vai soltar um pitch. Gente, é o seguinte, é 100 milhões de dólares para sair da Terra. Já arrumei tudo em Marte. Não precisa de passaporte. Só aponta o QR Code e vamos. Vai ser feio demais? Como é que eu venço essa guerra? Seguinte, guerra não é batalha. Anota aí. Guerra versus batalha. Batalhas são etapas. Guerra é um todo. Vai ter que ir vencendo batalha por batalha. Agora você imagina, no meio dessa guerra sua, você está lá combatendo a escassez e não sai do lugar. Deixa eu te falar, aonde está o cerne para a resolução dessa guerra, desse confronto? Na sua identidade. O maior grilo que eu tenho é a humanidade não saber onde está escrito a identidade. Está escrito em Gênesis 1:26. Aí a pessoa fala, mas quanto que eu pago para resolver? Você dá conta de ler? Dá? Leia. Vai no Google, Gênesis 1:26. Quanto que custou? Nada. Leia. Aí já resolveu? Não, isso aí é a teoria. É igualzinho você comprar uma receita de bolo. Você pega a receita de bolo e fala, nossa, matou minha fome, só de ler a receita de bolo. Está te faltando um pingo de sabedoria, sim ou não? Presta atenção no que eu estou te falando. Ler a Bíblia é igual ler a receita de bolo. Se você não pegar o ingrediente e não fizer o bolo, você não vai viver aquilo que está escrito. E o problema de todo mundo é falar, não, já li, está resolvido. Eu também leio partitura, eu sei ler um pouco. Agora pergunta se eu sei tocar. Eu vou ler e falo, isso aqui é isso, eu estou aqui, agora toca. Está faltando isso. Então a partitura não está escrito? Tem gente que nem sabe o que é isso. Tem gente que está aqui agora, partitura. O que é partitura? Agora não é só ler, eu quero ver você tocar a partitura. Eu quero que você leia a palavra e saiba que aquilo é uma receita de um bolo. E está faltando os ingredientes, você nunca fez o bolo. Está fácil de resolver. Olha qual que é a sua guerra. Você tem o livro das receitas do mundo, que foi feito esse livro de receita para você ter uma vida abundante, para você comer o melhor da terra, para você fazer tudo que tem que ser feito. Só que você não sabe fazer o bolo. Esse é o problema que você não entendeu. A guerra está nisso. Tem toda a instrução, um manual poderoso, só tem um problema. Não sabe fazer o bolo. E aí você está arrumando uma encrenca gigante, porque o seu tempo está passando e você não resolve isso. Agora tem um jeito de levar a vida, que eu olho no seu rosto e eu sei que você está levando a vida de jeito. Você está fingindo que não tem guerra. Vou respirar bem fundo e vou concentrar. Não tem guerra. Só que quando você vê alguém mais bobo que você prosperando, você fala, não tem como negar, alguma coisa está errada nessa merda. É verdade ou não? Quando você vê um ex-bobo saindo da sua categoria, fica ruim. Você sabia que as pessoas que têm inveja, elas não têm inveja do que você conseguiu? Elas têm inveja de ver você com isso. E o desejo delas não é querer o que você tem, é tirar de você o que você tem, porque você denuncia a fraqueza delas. O invejoso não quer uma McLaren, ele quer que você não tenha. Porque se você que saiu do mesmo lugar que ele, pode ter um carro desse, ele vai dormir todo dia, acordar todo dia lembrando que é o bosta. Porque eu sei que era pior que ele, ou do mesmo nível, conseguiu. A inveja é um negócio muito interessante. Ninguém quer aquilo. Porque se você falar para o escasso, então tá, então você vai ter uma McLaren. Paga IPVA de 300 mil, deixa eu ver. Deus me livre de um IPVA de 300 mil. Não, enche o tanque aí, daqui 40 minutos você volta para o posto. Deus me livre. Ou seja, ele não quer a McLaren, ele só quer que você não apareça com ela. Ou seja, a guerra número 1 que você está travando, você está no mesmo ambiente a vida inteira, você parece um idiota com isso. Deixa eu te explicar uma coisa, tem um ambiente que você não tem que entrar, porque lá é bombardeio o tempo inteiro e não tem ROI, não tem retorno sobre estar lá. Por que você vai voltar lá de novo?
Vamos lá, nós estamos numa guerra contra a Alemanha. Você assistiu muito filme de guerra, né? A Alemanha, que beleza, perdeu a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Você chega lá na Alemanha, tem um esquema com um tanque, antitanque. Você chega de tanque lá. Aí chega lá, tem 10 tanques antitanque. Não sei se você conhece o que é um tanque antitanque. Você chega de tanque, atira, não acontece nada no tanque. Um tiro do canhão deles destrói o seu. E aí você fala, não, mas eu vou voltar todo dia nessa cidade. Mas pra quê? Sai de lá, cara. Você está caçando o que nessa cidade? Não, eu vou vencer, por orgulho, eu vou vencer. O que tem lá nessa cidade? Você vai dominar o que lá? Nada, mas eu tenho que voltar lá. O que acontece? Você está errando no local da guerra. Essa guerra não é sua, sai daí. Anota aí, listar as minhas guerras e viver as minhas. Você está vivendo a guerra de um monte de gente. Você quer que uma pessoa prospere, mas ela não quer. Casca fora com o seu tanque de guerra daí, moço. O cara não quer, já falou, hein? Não, mas eu amo a pessoa, então por amar ela, faça o que Deus fez, deixa ela cuidar da própria vida. Pá, Marçal, Deus não é assim, Deus está cuidando de todo mundo. Ah, então você está chamando Deus de incompetente, olha para você acha que Deus está cuidando da sua vida? Fala a verdade, no fundo você pensa, Deus cuida de mim. Gente, as músicas gospel, elas são lindas. Mas o mundo real é diferente dessas letras. É um pouquinho diferente. Ter a receita do bolo e não mexer com o bolo, e não ter experiência com o bolo, vai fazer você ter uma diferença de 1 milhão de anos de resultado. Precisamos aprender a fazer o bolo. E você não entendeu que a guerra é justamente isso. E é nisso que você tem que investir toda a sua energia. Tá bom, você está num lugar onde você só toma tiro e não tem ganho nenhum se você vencer a batalha. Sai de lá. Você está agora entrando numa guerra de novo, numa batalha. E você olha em volta, está todo mundo contra você falando, não vou dar nenhum tiro. O que esse povo está fazendo nessa guerra? De novo, tira seu carro de guerra e vai para outro lugar. Para caçar outras pessoas, pessoas que querem a mesma guerra que você. Marçal, se eu fugir de todas as guerras, vai funcionar? Dormindo, ela vai te pegar. Quando você acordar, vai te pegar de novo. Você vai ter que vencer essa guerra. Seria muito bom se eu te desse um remédio e você tomasse e falar, agora acabou a guerra. Não tem como. Uma sugestão que eu te dou, não me ouça, só vai piorar. Até resolver. É o seguinte, o mundo espiritual é uma esfera, o mundo almático é outra esfera e o mundo físico é outra esfera. A riqueza no mundo espiritual chama-se sabedoria. Então você tem um acesso a todas as coisas, direto do trono, é a maior riqueza que eu já vi falar. A almática, governar sobre energias. A da terra, tudo que você planta, tudo que você extrai da terra é riqueza. Conhecido como commodity. Areia é riqueza, madeira é riqueza, água é riqueza, tudo é riqueza. Aí depois que a terra passou do ciclo 1, começaram a ler riqueza solar. Antes só reclamava, né? Vai, fura o chão, petróleo. Tudo que é natural, fala com a boca para ver se você destrava. Fala assim, tudo que é natural é riqueza. Então se tudo é natural, é riqueza, isso é na esfera física. Invista em tirar isso do chão. Você também saiu do chão. Não foi feito do pó da terra? Tudo que saiu do chão é riqueza. E você fala, não aguento mais ser pobre. Olha aí a riqueza, é um carbono falante. O pozinho que fala é você. Escreve aí, riqueza nas 3 esferas. No espírito, na alma e no corpo. Se você produzir isso, quem que vai segurar o seu? Você vai para a guerra, todo mundo treme. O que está acontecendo com você? Como você não está desenvolvendo o que precisa ser desenvolvido, automaticamente você não tem presença de comando, porque você nem confia em você mesmo. Se chamar você para a guerra mesmo de verdade hoje, o Brasil entrou na guerra com o Uruguai. Já rolou uma guerra lá. Você não sabe nem dar um tiro. Você não se preparou para isso. Aí você fala, não, mas nós estamos quase mais de 150 anos sem uma guerra real, né? Ótimo. Só que o fato de você não estar treinado, a gente perde uma guerra facinho. Porque o nosso exército, na hora de sair no pau, a gente não dá conta com o exército que a gente tem. Ele não é treinado também, nós não estamos em conflito. Nós vamos sair com o exército menor, que é treinado. Quem tem treinamento tem tudo. Você está num país onde a gente tem um problema gigante de diplomacia. A gente nunca ajuda a treta de outro país. A gente fica só na nossa. Porque a gente não gosta de guerra. Eu vou te contar um segredo. Os países que gostam de guerra e terminam todas, são os países mais poderosos da Terra. Quem gosta de problema, anota aí. Quem gosta de problema não foge de guerra.
peita e vai para cima. Os seus problemas, não os dos outros. Então, quando você fica indignado por saber que tem 8 bilhões de guerras, vamos fazer aqui, Pablo, juntar eu e você, e nós vamos juntar mais milhões e nós vamos convencer a humanidade. Não precisa, eu só preciso falar com quem está me ouvindo. Você precisa falar com quem vai te ouvir. E quem quer mudar é problema. Depois que eu descobri isso, a minha vida nunca mais foi preocupar com ninguém. Eu aprendi o seguinte: como cristão, eu não tenho obrigação de fazer ninguém converter ao evangelho. Eu tenho obrigação de anunciar. Você quer? Não quer? Problema seu. Antigamente eu ficava para convencer uma pessoa: você tem que ser batizado. Aí todo mundo que chega perto de mim, eu falo: faz se quiser. E o povo implora: me batiza, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que é real e aquilo que dá resultado, ninguém precisa convencer. E o problema é que você não tem resultado, mas você vive querendo convencer os outros. Essa é uma guerra que você não ganha. Não tem como. Pablo, como é que faz com esses 8 bilhões de guerra? Estou te falando sério. Se o povo sair desse mundo ideal e voltar para o natural, acaba essas loucuras, tudo está acontecendo. Cara, no mundo real, existe a possibilidade de uma pessoa matar a outra por causa de um boné? Só no mundo ideal da cabeça dele. Eu vou matar essa mulher porque ela me traiu. Oh, meu Deus, você é burro. Você vai puxar 30 anos de cadeia por causa disso. Você não se ama, não? Você não respeita as pessoas, não? Seu filhinho, deixa a pessoa embora. Só que existe um mundo ideal. Ele é o mais perigoso que existe. Deixa eu te contar uma coisa: não caia na guerra de um louco. Sempre saia de um louco. Custe o que custar. Você vai escrever isso: custe o que custar. Eu sempre vou me livrar de um louco, que é uma mente no mundo ideal configurada para fazer você ter que caprichar para aquilo que ele projetou ao seu respeito. Toda vez que eu vejo um doido querendo fazer alguma coisa, eu falo: tchau, bato palma ao contrário, tchau de novo. Porque eu descobri o mundo real, eu já levei alguns milhões em prejuízo, e eu levo com maior alegria. Teve um negócio que eu tive que fazer, não vou contar isso ao vivo não, porque senão vai ficar fuçando minhas coisas. Essa semana agora, deixa eu falar em código. Um irresponsável fez eu perder alguns milhões de reais em patrimônio. E essa irresponsabilidade dele foi porque ele é um canalha. Ele perdeu as veredas e os seus princípios, se fudeu. E aí eu olhei para aquilo e eu falei: isso vai sobrar para mim, porque esse cara dilapidou o patrimônio dele pessoal, ele é um idiota. E mesmo que meu nome está ali, o patrimônio é meu e dele, eu vou ter que retirar meu nome e deixar o patrimônio na mão dele. E eu rodei em milhões em patrimônio por causa de um cara idiota, que não resolveu a guerra dele. E aí eu falei: vou na justiça. Eu lembrei: eu não entro na justiça. Eu vou fazer ele pagar. Ele não tem mais, porque ele não respeita nem a mulher dele, nem os filhos. Virou uma desgraça essa pessoa. Aí eu olhei: meu corpo jurídico, o que nós vamos fazer? Tira meu nome daí. Vou assumir esse prejuízo, vamos. Cara, mas é muita coisa. Muita. Para qualquer um de cair o cabelo. Eu falei: eu prefiro minha paz. Só desse povo vir para cima de mim, por causa desse idiota. Esses tanques de guerra, eu acho que patrimônio é assim na minha cabeça. É um monte de tanque de guerra, helicóptero, não sei o quê. Eu peguei, dizimei esse negócio para falar, só para não ver sua cara. E as pessoas não me confundir com o tipo de gente que você é. Dei 2 passos para trás e ele falou: não, eu vou resolver. Tô nem aí. Eu tive que sair do negócio por causa disso. Para não dar muito detalhe, eu falei o máximo que eu consigo para não atrapalhar o rolê. Que eu já me lasquei mesmo e está tudo certo. Só que tem hora que você está numa guerra, você quer salvar até o pedaço de ferro da metralhadora. Tem hora que você tem que entregar os aviões. Eu lembro de uma guerra dos Estados Unidos, que eles não tinham o que fazer com os 200 e poucos helicópteros. Eu nunca vou esquecer disso na minha vida. Os Estados Unidos é o país que tem o maior controle de guerra sobre o mundo, sim ou não? Eles precisavam de resgatar pessoas, sabe o que eles fizeram? Eles foram num porta-aviões e jogaram os helicópteros de 50 milhões, tudo no mar. Vocês já viram isso? Aí eles fizeram a conta, o general falou: cara, nós vamos voltar para casa, não tem combustível, não tem o que fazer. Nós vamos ter que sacrificar esses mais de 200 helicópteros. Tudo em cima do porta-aviãozão Ford, jogando tudo no mar. Trocou os helicópteros para meter soldado lá em cima e vazar com os caras de lá. Eu choquei. Você ia morrer lá, mas você não ia jogar o helicóptero. Tem hora que a guerra vai custar um bem muito precioso, em detrimento daquilo que vale ainda mais.
E você não vou perder nem uma metralhadora, nem uma matraca, vou para cima. Não. Tem hora, anota aí, na guerra precisa de sacrifício. E às vezes você vai perder coisas poderosas para continuar vencendo outras guerras. Eu vou te dar outro código de guerra: não tente vencer todas, senão você vai perder tudo. Não dá para vencer tudo, então você tem que escolher para levantar a sua autoestima e falar: essa aqui eu vou brigar. Quais são as que você deveria brigar, que eu já te falei? Sua identidade, seu propósito e essas merdas de bloqueio que você tem. Esses ambientes onde você está. Esses vírus mentais que você está carregando. Se você não tratar essas guerras, sempre você vai ficar ansioso. Um vírus que chama temporal. Se você não regular ele, você vai viver sempre em 2 tempos, nunca num único tempo. Quais são os 2 tempos? Passado e futuro. Essa é uma guerra. Guerra da temporalidade. Se você não vencer ela, você não volta para agora. Então eu queria só que você entendesse isso. Eu marquei esse encontro aqui hoje para você entender algo. Se você sair daqui hoje puto com o que eu estou te falando e falar assim: eu vou cair para dentro, você vai listar as guerras. Na hora que terminar, você vai falar: essa guerra não é minha, essa não é minha, essa não é minha. Eu, por exemplo, já tive a síndrome de querer ajudar a salvar o mundo. Aí eu descobri lá numa guerra: essa guerra é de Jesus. Sobre o mundo, olha que interessante. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então essa guerra é de Deus, Ele já enviou o Filho. É problema dele. Jesus: para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Então o acesso através de Jesus. O quem ama o mundo é Deus. Em outro lugar está escrito assim, ó: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é uma confusão um negócio desse? Eu vou explicar para você. Nunca mais vai estar numa guerra que não é sua. Você não tem que amar o mundo, você nem tem que se moldar pelo mundo. Quem amou o mundo foi Deus, enviando o seu próprio Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é problema dele. Então essa guerra é dele. Qual que é a nossa? A nossa é anunciar o rolê. Você quer? Não quer? O problema é seu. Eu queria resolver o problema. Eu chegava numa pessoa e falava: eu vou insistir com você até depois do fim. Se a pessoa falar: não quero, bate aí. Aí você fala: tá vendo? Você não é um cristão. Aí foi Jesus que falou. Chegou na casa, falou, ninguém ouviu, bate a chinela, tira a poeira e vai embora. Você que não sabe mexer com o negócio, o rolê está lá escrito. Hein? Você não quer? Não. Tchau. Aí eu comecei a sair de umas guerras que não faziam o mínimo sentido para mim. Eu começava a entrar em guerra para discutir o ciclo menstrual da formiga africana. Essa guerra não me interessa. O que eu tenho a ver com isso? Você entra num monte de coisa que não faz o mínimo sentido. Por favor, liste as guerras. Faça isso com veemência. Faça isso com profundidade. Se a guerra aqui é da minha mãe, vou passar para ela. Se a guerra é do meu pai, vou passar para ele. Mãe, a senhora quer artilharia minha? Só quer uma semana do meu exército para te ajudar? Não. Então a guerra está para você. Eu sou o general da minha vida, eu estou transferindo completamente essa missão para a senhora, porque já era sua. Só que a gente estava confundindo a comunicação, agora é só sua. Conta comigo, se precisar entrar numa batalha, mas a guerra é sua. As pessoas, cada um tem as suas. E o interessante é que elas fogem das delas, mas querem entrar na dos outros, para controlar a vida dos outros. O segredo do mundo é esse: não cuidar da própria vida e cuidar da vida dos outros. Por que você parece um rebelde, Marçal, quando alguém tenta cuidar da sua vida? Não tem chance para ninguém fazer isso. Deus me deu, foi essa oportunidade, foi para mim. Eu não dou nem para minha esposa cuidar da minha vida. Ninguém, nem menino pequeno, nem ninguém. Não existe ser humano que cuida da minha vida. Zero. Põe isso na sua cabeça. Não dê esse lugar para ninguém. Então, só de você entender o rolê que você for chamado, você vai falar: mano, essa guerra compensa. Quando uma guerra compensar, posso te ensinar? Vai com tudo. Quando não compensar, não vá com nada. Só que você é burro. Marçal, paguei para estar aqui, você está me chamando de burro. Tá bom. Você é um burro que paga. Você é burro emocionalmente falando se você coloca seus tanques de guerra em guerra que não compensa. Isso chama burrice emocional. Não entre em guerra que não é sua. A inteligência está linkada em tomar boas decisões na vida. Não tem nada a ver com acertar alguma coisa de matemática. Você lembra? Vocês estudaram que aqueles caras insuportáveis, aqueles nerds, que acerta tudo. Os matemáticos, eles até criam fórmulas novas, eles veem um mundo diferente. A Bhaskara para eles é igual fazer um pastel. Eles não estão nem aí para aquilo. Agora fala, cadê as decisões emocionais que você toma? Eles não dão conta. Os caras bons de matemática, eles são lógicos pra caramba, mas decisões simples, eles não dão conta. Tem um índice alto de inteligência intelectual,
e um baixo índice de inteligência emocional. As 3 principais inteligências, anota: espiritual, almática, intelectual, racional. Cálculo, tomada de decisão. Só que se você aprender isso, você vai falar: para que eu vou ficar entrando em guerra que não é minha? Eu lembro de um parente meu que foi no método IP. Aí quando terminou falou assim para mim: então, deixa eu te falar uma coisa, você falou que gosta de problema, você tem que me ajudar nisso. Eu falei: eu gosto de problema meu, o seu é seu. Ah, gente, é tão bom, eu não entro em guerra de ninguém. Ninguém tem coragem nem de me pedir dinheiro, você acredita? As pessoas não chegam em mim: Marcelo, eu preciso de dinheiro para salvar não sei o quê. Sempre tem uns mendigos digital que ficam enchendo o saco. Todos vocês que ficam aí dando mensagem, falando assim para mim: Marcelo, manda um Pix. O celular que você escreveu, me manda o Pix. Já é um Pix que você vai receber quando você vender ele. E parar de encher o saco na live dos outros. Você já tem um Pix para receber. Vende esse celular, você não sabe usar ele. Se você for usar o celular para ser um mendigo digital, melhor você vender ele e recebe o Pix do valor dele. Mas por que você é duro desse jeito? Ah, você não viu nada. Isso é o que eu te posso mostrar ao vivo. No tete a tete o negócio é um pouquinho pior. Eu vou olhar para o tamanho da sua barriga e falar assim: ó, um mês eu quero 10 centímetros abaixo dessa barriga sua. Um cara me encontrou lá no meu bairro, lá correndo nos Estados Unidos. Tá, deixa eu te falar, você mudou a minha vida. Aí eu falei assim: você pode gravar um vídeo comigo? Posso? Liga aí. Naquele ligou, eu falei assim: ó, na próxima vez que a gente se ver, essa barriga sua vai diminuir, hein? Aí ele arregalou o olho: não, vamos gravar de novo. Não, esse é o vídeo que você precisa. Bora, vamos tocar o terror na terra. Guerra. Vá para a guerra. Agora eu vou fazer isso. Pode me pedir o vídeo. Eu vou dar uma olhada na sua energia e vou falar: ó. Próxima, eu quero. Próxima vez eu quero ver 1 milhão, hein? Você vai trabalhar para isso. Parar de ser doido. É o seguinte: como identificar uma guerra que vale a pena e a que não vale? Pelo retorno da guerra. Por que os Estados Unidos entrou em guerra com o Iraque por causa do petróleo? Todos os tortelhos para nós pegar o petróleo. Ninguém gasta trilhões de dólares para falar: não, nós tiramos aqui o Saddam Hussein. Coitado do Maduro. Maduro não dá para tocar nem a Venezuela, quer tomar a Guiana agora. Mas por quê? Não, o povo está precisando. Ele já tem a maior reserva de petróleo do mundo. Venezuela tem. 4 vezes maior que a dos Estados Unidos, e põe a nossa no chinelo, como se a gente fosse pobre. Essa é a Venezuela. Só que ele está decidindo agora: eu vou tomar um outro país. Mas para que você não toca nem a sua riqueza, filho? Ou seja, ele está arrumando um problema que não tem nem lógica ele entrar nisso, porque não dá conta de tocar a maior reserva de petróleo do mundo. Pensa num cara idiota, completo, entrar numa guerra que vai sobrar para ele. Sabe por quê? Os Estados Unidos já encostou, os porta-aviões estão esperando. É muito massa esse negócio de guerra, cara. Os caras falaram: vamos explodir Israel. Aí chegou o Fordão lá, o maior porta-aviões do mundo. Estou aqui no Mediterrâneo ouvindo as conversas. Aí todo mundo acalmou. O que foi que vocês querem mexer com Israel? Eles são uns brode nossos. Dica que você acaba de aprender: tem uns Estados Unidos para te proteger. Ande do lado de gente forte. Ande do lado de gente que aguenta tranco. Alguém aqui sempre pergunta para mim: Marcelo, eu posso fazer isso? Eu falo: você está comigo, moço. Vai. O cara pode? Claro, você está comigo. Hein? Ande perto de pessoas assim. São fortes espiritualmente, são fortes emocionalmente, são fortes financeiramente. Hoje eu estava ouvindo o Nésio numa palestra, ele falou assim: cara, quando eu comecei a ouvir, falei: eu preciso mudar, eu vou caçar o telefone de alguém que é milionário. Não tinha contato de ninguém. Qual que é o problema seu? Você quer ser rico, verdade ou não é? Essa é uma grande guerra. Vamos lá, vamos buscar aliados na guerra. Cadê os milionários que eu conheço? Ninguém. Para onde você vai? Eu tenho um estilingue aqui e 2 pedras. Não, moço, vai trabalhar limpando o canhão de rico primeiro, para você ver como é que é a vida de um rico na guerra. Não tem problema nenhum. Eu falo com o maior orgulho. Fui atendente de call center, eu era aranha de palácio, eu ficava em volta desse povo, só assistindo. Davi, antes de ser rei, era aranha de palácio. O José do Egito, antes de ser governador do Egito, era aranha de palácio. Moisés era aranha de palácio. Quando você começar a ver quem eram esses caras antes do governo deles, eles eram o quê? Aranha de palácio. Mas o que é uma aranha? A aranha não precisa de autorização para entrar nos lugares, a aranha fica assistindo todas as conversas, a aranha usa o acesso dela para captar energia. E depois vira o Spider-Man, aí depois ela vira o terror e vai salvar Manhattan.
Você está afim de resolver essas tretas, sim ou não? Sim. Preciso de munição. Preciso de uma estratégia de guerra. Preciso ter coragem de sacrificar os helicópteros para trocar por gente. Derruba. Eu confesso que eu fiquei calculando possibilidade de não jogar esses helicópteros desse porta-avião. Não tinha o que fazer. Os caras colocaram prioridade no soldado americano. Isso é de tirar o chapéu para os caras. Se fosse o governo daqui, ia falar, não, traz os helicópteros. Depois nós liga para os terroristas, nós tomamos as pingas junto, depois nós resolvemos isso aí. Mas os helicópteros tem que trazer. É mais ou menos assim que funciona. Vocês estão lutando numa guerra onde vocês já se lascaram nessa guerra. Então é o seguinte. Se você é uma pessoa que quer governar, quer prosperar, vai ter que ter estratégia. Primeira estratégia de guerra é aprender o que Napoleão nunca soube e nunca ensinou. Quando a guerra não é sua, tem que ensinar um toque de recolher. O Napoleão não ensinava. O ego matou o cara, um dos melhores generais de guerra que já existiu. Perdeu a guerra porque o povo não sabia como é que era o toque de recolher. Retroceder. Retroceder nunca. Cara, tem hora que tem que voltar, mirar para outra direção e sair fora. Cara, eu tô olhando na internet, toda hora tem um corte. E aí é o seguinte, você também tá vendo um corte meu aí ou não? Só que é o seguinte, você faz dinheiro com corte? Você fica usando esse celular igual um Zé Droguinha ou você quer fazer riqueza? Então é o seguinte, você vai clicar aqui, eu vou te ensinar. Meu time vai te ensinar como é que faz para enriquecer com corte. Para de cortar essa oportunidade, para de ficar cortando pro próximo vídeo. Vai aprender a cortar vídeo. Clica aqui, bora. É a hora de enriquecer com corte na internet. Vamos. No casamento, meu casamento virou um outro casamento. Nossa, eu fico imaginando você, que tem guerra no casamento. Tem guerra com o filho 1, guerra com o filho 2, guerra com sua mãe, guerra com sua sogra, guerra com o cunhado, guerra com o diabo, guerra com todo mundo. Com quem? Guerra com o PT, guerra com o Lula. Tem gente que está com guerra com o Bolsonaro. Bolsonaro não é presidente, mas ó, atualiza aí o relógio. Aí. Guerra com todo mundo. Guerra contra a mídia, guerra contra a vacina, guerra contra todo mundo. Guerra, 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 guerra. Aí você fala, não, mas você já falou, tem 8 bilhões de guerra. Não, tem 1 milhão de guerra só na sua cabeça. Guerra com todo mundo. É guerra de ciúme. Meu melhor amigo não pode falar. Guerra, 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 guerra. Ei! Pega lá aquela janelinha vermelha e aperta X, vai fechando as janelas de guerra. Fala, tu nem precisa de guerra. Toda hora alguém vem. O último amigo meu que tomou um tonho, um dia me ligou. Eu preciso de ajuda sua. Fala. Aí ele me pegou na hora que eu estava deitado. Falou, o seguinte, minha filha vai nascer agora. Eu preciso de 10 mil. Eu falei, por qual motivo? Não, ela vai nascer agora. E eu, qual motivo que eu tenho que te dar os 10 mil? Minha esposa não quer que ela nasça no SUS. Eu pensei coisas malvadas no meu coração na hora. Posso revelar metade delas, quer ouvir? Eu não pego essa mulher que eu tenho a ver com ela. Resumo básico. Até onde eu posso te falar. Eu falei, amiga, eu te vejo voando de avião para cima e para baixo. Você não me respeita, não? Você não respeita sua mulher, não? Você não respeita sua filha, não? E agora, em cima na cara do gol, você vai pôr eu para pagar o parto, porque sua mulher não quer? Essa mulher é sua, cara. Essa filha é sua. Mas eu posso te ajudar. Ele falou, o que você vai fazer? Fecha os olhos, vamos orar. Pronto. Seguinte, irmão, se ela correr risco de vida, você me liga. Caso contrário, quando ela nascer, você me manda as fotos. Resumindo, 6 horas da manhã as fotos chegaram. E os 10 mil? Virou milhões. Foi aplicado alguma coisa, alguma startup, algum lugar. Qual que é o seu problema? Você já não está cheio de guerra para ser idiota e bucha de canhão de outro idiota em outra guerra que não é sua? Quem que já emprestou dinheiro para os outros e não recebeu? Levanta a mão. Olha o tanto que é idiota, é gente demais. Nossa, eu já não tenho guerra. Não, peraí que eu vou arrumar mais um. Eu vou tirar a munição da minha guerra, vou dar para o otário torrar o dinheiro e eu ter que ficar arrumando uma outra guerra. Eu já tinha uma guerra, tirei munição dela, dei para um trouxa que não leva a vida dele a sério. E a terceira guerra que eu estou criando, além de ter feito a segunda, que é emprestar o dinheiro, é ficar ligando, vai me pagar que dia? Fé em Deus. Aí vou arrumar uma quarta guerra, vou mexer no Instagram, ele vive viajando com o seu dinheiro. Tipo assim, você emprestou R$1.000. Só que você já viu 10 viagens, você fala, ele viajou com o meu dinheiro. Ele não viajou com o seu dinheiro, foi só a primeira vez, as outras foi dinheiro de outra pessoa. Não dá com R$1.000 fazer 10 viagens. Só que você está em 10 guerras diferentes. Desgraçado, olha, está usando meu dinheiro. Você entende que você entra num tanto de coisa que não faz sentido? Eu não entro. Eu acho bom demais quando alguém fala, eu nunca vou esquecer do cara que me fez comprar um prédio para nunca mais receber essas notícias. Cheguei de manhãzinha no prédio da plataforma, quando era no Green Valley ali, era estacionamento aberto ao público. Chegou um cara e encostou um no branco.
Bom dia, bom dia. Eu vim passar o dia com você. Falei, entendi. Fui subindo ele, tal, você mudou minha vida, eu, da hora. Mudou demais. Você veio da onde, filho? 700 quilômetros dirigindo, passar o dia. Ele repetia isso toda hora. Foi 700 quilômetros, passar o dia, eu e você. Falei, mano, tem um trem errado nesse moleque. Aí eu olhei para os meninos, Marcos Paulo, falei, Marcos, me salva, mano. Vou trabalhar lá de casa. Aí ele falou, como? Eu vou trabalhar lá de casa. Aí ele ficou desesperado. Ele falou, mas eu rodei 700 quilômetros. E eu rodei com a expectativa de passar o dia aqui com você. É o Marcos Paulo, que é bem mais gentil que eu, bateu no ombro dele e falou assim, crie gado e não expectativa. Gado pelo menos dá lucro. E esse cara foi embora. E deve ser um vilão da Marvel hoje. Porque eu não dei atenção para ele. Sempre a história do vilão começa desse jeito. Ele te ama, você não faz o que ele quer. O mundo da cabeça dele, ele fala, agora eu sou o Coringa. Deve estar em algum lugar comentando mal sobre mim até hoje. Você acha que eu vou gastar minha vida para entrar numa loucura da sua cabeça? Da sua cabeça? Sério? Me ajuda. E amigo que não tem nada para dizer, mas fala, vamos marcar um café. Você sabe como é que eu saí desse tanto de guerra? Parando de beber café. Porque um monte de gente pede isso toda hora. Eu vou tomar um café, para de beber café. E sai fora da conversa. Eu não quero beber café mais. Custa caro beber café no Brasil. Que a conversinha mole todo mundo. Vamos beber um café. Não, beber água. Mas o que foi? Toda hora alguém quer te pôr na guerra deles. Mas ninguém quer fazer uma tarefa, ninguém quer ter uma experiência, ninguém quer tomar uma decisão, ninguém quer fazer isso. Você não cansou, não? Vocês aqui ouvindo isso hoje, vocês estão entrando na guerra de um monte de gente, sim ou não? Tem umas mãezinhas aqui que tem umas caras de sofrimento. Eu olhei para todo mundo aqui e cacei umas mãezinhas, e as mãezinhas falam, eu sofro demais com os meus filhos. Senhora, quantos dos seus filhos tem? 24. 24. O que você tem a ver com isso? Mas é meu filho. Sua bisavó também é bisavó sua. Sua avó é mãe da sua mãe. E esse rolê foi desconectando sozinho. Você tinha que aprender a não mais preocupar com esse rolê. Não é guerra sua. Mas quando a guerra era sua, você não fez o que precisava. Ó. Pronto. Aceita. Pega a promissória e fala, estou devendo e acabou. Não vou mais gerar nenhum compromisso com isso, porque ele já tem 24. Como é que você vai falar na vida de uma pessoa que não quer te ouvir? Não, mas fé em Deus, Deus vai fazer, Deus vai falar, olha, é o seguinte, vou te explicar. Uma vez eu arrumei uma mulher para o cara reclamou. Uma vez eu plantei um jardim, o cara não curtiu. Daquele dia para frente eu nunca mais mexi com isso. Se virem. Você fala, Deus não tem jeito não. Me prova um dia que ele plantou alguma coisa para alguém depois do Éden. Vocês vivem enganados. Estou orando por quê? Para Deus mandar uma varoa. Ele vai mandar uma vara para bater no você. Qual que é o seu problema de não entender que isso não existe, gente? Marcelo, mas você vai destruir a fé das pessoas. Mas nem existe. Porque se você, pela minha fala do mundo real, destruir uma coisa que nem existe, você é mais louco que o Jiraya. Nunca vi falar isso. Deus não faz isso. Tem gente que tem certeza que Deus está lá agora, olhando um catálogo. Não, deixa que eu escolho o seu carro. Aqui, ó, eu quero um Rolls Royce. Você fala, mas eu não dou conta. Não vou escolher mais nada para você não. Você é muito ingrato. Mas se Deus fosse escolher o carro, ia ser o seu carro. Não, vamos trocar ideia aqui, na moralzinha. Se Deus fosse escolher uma casa, ia ser essa casa que você mora. Vamos amadurecer, meu povo. Vamos mudar esse país. Vamos mudar, vamos. Resolve as suas tretas, só isso. Vocês já falaram onde que é? Vamos para o quartel? Não precisa. Resolve suas tretas. Se eu chamasse vocês aqui agora, vocês são tão doidos, que se eu falasse, vamos entrar numa guerra aqui agora, e nós vamos tocar o terror e vamos marchar para todo lugar. Você não quer nem saber, você quer entrar numa guerra nova, que não é sua. Eu sinto em vocês, você falar onde que é, como que faz. Mas se eu falar, vamos resolver a única guerra que interessa, que é a sua, você não vai. Você entra na sua rotina. Anota aí, cuidado, tá? Rotina é o maior patrocinador
de perdas, de guerra. A rotina acaba com qualquer vitória. Você ficar na sua rotina eterna, fazendo a mesma coisa, não tem tempo nem para estratégia de guerra. Não tem tempo para comprar munição. Você não tem absolutamente nada para conseguir vencer uma batalha. O que nós vamos fazer? Nós vamos de munição. Aonde que acha munição? Anota a lista de munição. Livro é munição. Entrar no movimento. Quem é PMF? Escreve aí todo mundo assim, ó. Eu sou PMF, eu sou o primeiro milionário da família. Marçal está me ensinando todo dia. Não tem um dia que eu não apareça nessa bodega aqui. Ou seja, estou te dando munição, estou te dando conhecimento, estou te dando desbloqueio. Munição. Aí eu pergunto para você todo dia, e aí, você fez o que eu falei? Não, a munição tem um problema, se não usar, ela não presta mais. Falando sério, Marçal, quem é atirador aqui? Levanta a mão. É verdade ou não que a munição ela perde? Deixa ela guardada para você ver. Você vai pôr depois na pistola, vai atirar, lencou. A umidade não pode alcançar a pólvora. Se a umidade pegar, depois vai lencar as balas tudo. Ei, munição, escreve todo mundo na internet aí. Munição tem prazo de validade. Conhecimento tem prazo de validade. Energia que você está depositando nas coisas tem prazo de validade. Se você não escalar a energia, vai cair. A gente teve uma pessoa que era um gênio aí, uma pessoa na presidência falou, nós vamos tocar vento. Não tem como. O vento se ser usado. E essa pessoa ninguém consegue entender, porque ela é do nível do Thomas Edison, ninguém compreende ela. E agora ela está liderando um banco. Imagina o que vai acontecer com o banco. É o fim, cara. Deixa eu te falar, corre. Tem alguma coisa errada no mundo, cara. Um dos maiores bancos do mundo agora, a pessoa que queria estocar vento vai falar o que no banco? Mas essa guerra política, por exemplo, é perdida. Você quer que eu te prove que não é? Se você prosperar, e você como empreendedor ensinar outras pessoas a fazerem isso, não tem ninguém que dá conta de parar um movimento desse. Meu entusiasmo em continuar fazendo, independente de um cargo político ou não, é que eu só confio que um povo vai resolver o problema. Os 40 milhões de empreendedores e os 100 milhões de trabalhadores. Juntar os 140 milhões pode peitar todo mundo que quiser. Até um inferno com o diabo lotado de demônio. Tudo encarregado para destruir esse país que não dá conta. Por quê? Porque a riqueza de um país está na mão de quem produz. Só que você está ocupado em guerra que não dá ROI nem para você, nem para o país, nem para ninguém, nem para a geração. Esse é o problema. Eu estou com essa camisa aqui do 10 e 1. É o programa mais absurdo que tem que eu fico o ano inteiro dedicado. Nunca falhei uma segunda. Quem é 10 e 1 aqui? Deixa eu ver. Não tem 10 e 1 se você confrontar, moço. Confrontar sua agenda negativa. Você fica envolvido num monte de coisa que não faz sentido. Eu falo, vai ler os livros. Amanhã eu leio. Já perdeu uma semana, já vi. As pessoas todas que eu pergunto, você quer viver 10 anos em um? O que é isso? Desaparece um ano. Você desaparece um ano e depois de 10 anos, depois, quando acaba um ano, você reaparece 10 anos na frente, em resultado. Aí eu pergunto, o que aconteceu com você? Você foi no Natal agora, sim ou não? Foi com os parentes? Deu certo? Estava lá? Prepare-se. Se você acelerar no tempo, no próximo ano, você não dá conta de ficar lá nesse lugar mais. Você vai sentar lá, as mesmas conversas de 10 anos para trás, você vai estar nas conversas de 10 anos para frente, vai ser um gap de 20 anos. Aí você fala, o que eu estou fazendo aqui? Você não ouviu o que eu falei? Aproveite esse último Natal, porque vai acontecer um acelerador no seu resultado, na sua vida. As conversas de 10 anos atrás foi repetida nesse Natal, sim ou não? É para ver, para comer. Tem um negócio aqui que dá 10%. Esse é bobo demais, você nem ganha dinheiro. O que você fez na vida? Nada, mas estou te falando que você é bobo, hein? O negócio 10% aqui. Você põe um dinheiro lá, avestruz. Você coloca o dinheiro aqui, o negócio dá 10% por mês. Só um burro conversa falando de 10% ao mês. A pessoa tem que ser burra mesmo, não é só emocionalmente, tem que ser matematicamente burra. Não existe negócio de dar 10% por mês, só um idiota para acreditar nisso. Mas essa pessoa, todo Natal fala isso, e é o mais quebrado da festa. Qual que é o problema? Conversas há 10 anos sendo repetidas. Quando você some só um ano, você reaparece com conversa do futuro. O gap, que é o buraco, de 20 anos de diferença. Aí você vai chegar e falar, mano, o que eu vou falar aqui nessa festa? Eu sou obrigado a fazer outra festa. Aí você prospera e compra o seu pernil. Compra um leitão. Deixa de ser o leitão da festa dos outros e compra o seu próprio leitão. E fala de verdade, eu tive um sentimento olhando para vocês agora. Vocês estão sentindo que eu estou falando isso tudo por qual motivo? Fala de verdade, o que está no seu coração. Por que eu estou falando desse jeito? Para levantar generais, para quê?
Me dá um retorno aí do que eu estou falando, vai. Por que é que eu estou falando de jeito? Qual que é a sua leitura? Hã? Indignação, está chegando perto. Ativação, confronto. Vocês não falam não? Vocês têm problema? Ativar pessoas para o reino. Hã? É meu chamado. Mas eu não podia ser mais calminha assim, mais bossa nova. Tum. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Você enxerga e precisa fazer alguma coisa. Olha, eu queria falar do fundo do meu coração, tá? Eu queria nem ter que voltar aqui. Mas essa é a única geração que consegue resolver todos os problemas que nenhuma outra junta conseguiu. Sabe por quê? Aquilo que eu tenho vontade de não fazer todo dia, que é aparecer aqui para explodir sua cabeça, é aquilo que mais dá resultado. Porque tem gente na minha frente aqui que não vai fazer nada, mas tem gente a 10, 15, 20 mil quilômetros daqui que vai fazer. A vontade é de não me expor mais, a vontade é de não encher o seu saco mais, a vontade é de você aceitar logo essa merda de vida que você caiu aí e ficar aí. Mas o negócio chato quando você sente, você tem 80 órgãos e quando você decide ouvir um dos órgãos, que é esse coração seu, você quer ir de todo jeito que as pessoas descubram as coisas. Mas se eu for seguir meu cérebro, eu nunca mais aparecer aqui. E é você que não tem que desistir, filha. Eu estou indo para o Ultraman, eu vou para a Lua, eu vou para um monte de lugar. Você nunca vai me pegar parado. Filha, transborde. Não pare. A minha inconformidade não é nem sobre você que está me assistindo, é sobre uma legião de pessoas que estão indo lá para o quinto do inferno de verdade, por sua causa. É um tanto de brasileiro que é enganado, porque não tem instrução, porque você não abre a sua boca. Essa, escreve todo mundo aí, é a geração do conhecimento. Daniel previu isso há milênios. Ele falou, nos últimos dias as pessoas iriam implorar por conhecimento e eu não consigo entender se tudo está disponível na internet. Vocês estão implorando pelo quê? Vocês querem como fazer o bolo. A receita não duvido que você não tenha, você tem. Você sabe que você tem. Mas o fazer o bolo, você tem medo. Ai, o que vão dizer do meu bolo? Não tem que dizer, tem que comer. Se vão dizer, problema deles. Não ofereça para essas pessoas. Cara, se não entrar essa revolta dentro de você, você não vai ser um general na sua vida e não vai explodir, cara. Tem que ter um basta. Você fala assim, cara, já chega, eu não aguento mais essa miséria. Uma outra coisa que eu fico mentalizando direto, Lúcio, sabe o que é? Por que não tinha uma pessoa igual eu me dando instrução desse jeito o tempo inteiro? Eu só ia abrir e falar, sim senhor, como que faz para deixar de ser pobre? Eu não aguento mais. É fazer o quê? Limpar o WhatsApp, é fazer o quê? Tá bom, vou fazer, volta amanhã, tá bom? Eu só ia fazer, não ia nem precisar pensar. Só que você não quer, você quer prender, bater palma, rir, chorar e falar, depois eu faço. Eu te conheço, geraçãozinha corrupta. Vocês vão ter o maior peso que Sodoma nem teve. Porque vocês têm tudo e não faz nada. Esse é o problema. Tem tudo e não faz nada. O que eu amo servir o povo na África é ver que eles não têm nada, mas tem tudo. Né? Experiência forte, né? Falta comida, falta tudo. Tá rindo e alegre de verdade. Isso não é treino, não. Em lugar nenhum da terra tem isso. Aí você vai num outro país onde tem tudo, não tem nada. O povo vive depressivo, tem tudo. Tem carro, família, tem dinheiro, tem não sei o quê. Todo dia tem que cercar os metrô para o povo não suicidar. Que geração que é essa, mano? Na onde que a realidade ficou dentro da sua cabeça? Vou te falar. Tem que ter uma revolta para você vencer essa guerra. Com esse miojão aí que eu estou olhando aqui, não vai vencer não. Com o quê? Uma guerra, como vencer uma guerra com a doença? Número 1, a doença é física, em primeiro lugar. Remédio. Remédio não funcionou? Isso pode ser uma doença psicossomática. Sobe o nível de ataque. O ataque é mental. A maioria das doenças são psicossomáticas. Você não resolve o problema, descarrega no órgão. Qual o problema do cérebro? O cérebro, quando percebe que você não dá conta de resolver, ele fala assim, pode deixar, tá? Vou te ajudar. Eu não vou lembrar disso aqui mais, eu vou descontar nos seus rins.
Fica tranquilo, eu vou descontar no seu pulmão. Eu preciso de ter um fio terra. Vai pesquisar na internet, você não precisa formar em medicina para saber disso não. A doença psicossomática, porque ela entra no campo energético, não consigo resolver, e o cérebro fala, eu também não dou conta, que eu não sou da medicina, então não tem remédio. Não, tem não. Tem 80 órgãos para você ficar doente, só 80. Descarrega num órgão. Primeiro é remédio, aí você fala, isso aí já é remediando. Então volta. Como é que resolve o problema? Seja o mais natural possível, sempre prevenindo. Agora, se você tiver toda a dedicação para você ser uma pessoa que tenha longevidade, você nunca mais vai ficar sem perdoar os outros, porque uma das coisas que mais causa doença é a falta de perdão. Que tem a ver com o amor próprio, que tem a ver com não se sentir amado. E isso começa a inchar seu corpo e começa a inflamar seus órgãos. Como é que faz então? Ela falou, não, mas o meu problema médico é outro. Você acredita em Jesus, senhora? Olha que interessante, ela fez, aí depois, Ela pensou, ela falou, sim, eu acredito, só que ele não resolve o meu problema. É só isso que ela respondeu, deu para ler. Eu acredito sim, mas não comigo. Então tá bom. Ataque físico, não resolveu? Sobe para a alma. Não resolveu? Sobe para o espírito. Nem eu acredito em milagre, então já está resolvido o seu problema. Conte com a sorte de um dia alguém arrumar um remédio e tratar você então. A guerra contra a doença é em todas as esferas. Um dia alguém falou para Jesus, Jesus, essa pessoa está de jeito porque os pais pecaram? Ele respondeu, a resposta foi, isso é para manifestar a glória de Deus. Não foi porque os pais pecaram. Ali tem uma resposta que é um diamante. Então vocês ficam apavorados demais com doença e não sabem que tem uma ligação com o genético, tem uma ligação espiritual, tem uma ligação almática, ou então só tem uma ligação física que precisa ser tratada. E benditos são os que criam os remédios. Não funcionou numa área, leva para outra. É igual o STF, não resolve, vai subindo. Essa comparação não funcionou não, mas vai dar certo o dia. O que eu quero que você entenda é o seguinte, você tem uma guerra, tem que ir subindo, tem que atacar na esfera, não deu conta na esfera, sobe para os patamar de cima, não deu certo, sobe, mas não afina para a doença. Isaías 53, versículo 4, 5, 6, está escrito isso. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então, se você não tem a solução, tem a receita. Agora tem que fazer o bolo. E os discípulos que eu dava com Jesus? Jesus, deixa eu falar um negócio para você. A galera está aqui no workshop, aqui no meio do deserto, nós precisávamos arrumar um coffee break para eles. Os discípulos, mas não tem lugar para comprar não. Segunda coisa, mesmo que tivesse, cadê o dinheiro? Jesus, é muita gente. Aí Jesus, mas até hoje vocês querem essa conversa, vocês não andam comigo, mano? Daí os 5 pães e 2 peixes. O que é pior? Acessar um milagre desse individual ou acessar o Kairos com 5 pães e 2 peixes e trazer o coffee break para 5 mil? Muito pior multiplicar o pão e o peixe. E aconteceu na frente de todo mundo. Só que a sua cabeça não tem fé nisso, porque é um negócio pesado. Porque alguém fala, não tem cura. Então, é todo dia você vê gente sendo curada? Todo dia, ué, toda hora. Quantas pessoas que eu já vi que não podia ter filho, e orou e profetizou e aconteceu. Cansado de ver isso. Não desespere. Ataque o nível. Quer dizer, você está atacando uma coisa que não dá para resolver hoje, mas ataca no nível de cima. Transfere a pressão. Quem não pode ter filho, é problema seu ou de Deus? Não é Deus que falou que quer te dar de herança? Filhos, o que está escrito na palavra? São herança do Senhor. Senhor, e aí você vai me tirar a herança? Não foi o Senhor que falou para eu ser fecundo, multiplicar, encher a terra, fazer filho aqui, enfiar esse povo aqui na terra? Isso é uma coisa sua ou minha? Mas pode falar assim com Deus? Quem é chegado, rasga o coração diante de Deus. Não paga sapo para Deus. Mas é verdadeiro com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Assim como qualquer ser humano, Deus fica olhando para as pessoas que ficam. Senhor, eis que te digo e te falo. Meu filho, fala direito, eu te conheço. Para de fazer essa cena. Eu conheço o íntimo do seu coração. Você não precisa mudar o tom de voz para falar comigo. Sempre tenha temor e tremor e reverência para falar com o Criador, que era, que é e que há de vir. Mas não fique com impostação vocal para falar com Ele não, porque Ele não é bobo não. Fala real. Essa não é herança? Eu quero a minha. Então a pressão é sua. E eu sei que eu sou abençoado, isso vai acontecer. Aí você olha na seara emocional, as mulheres quando elas adotam filhos, acontece isso no mundo inteiro. Aí elas tiram a preocupação e acaba tendo um filho também, biológico. É interessante, né? Em alguma esfera a treta, ou nas 3. Às vezes você está ferrado nas 3.
que a gente precisa fazer? Nós precisamos, hoje é o terceiro dia do pior ano, não é isso? Terceiro dia da pior semana? Por que eu resolvi fazer isso e faço isso no final do ano? Uma semana inteira, você levando a sua vida a sério do jeito que você nunca levou. Nunca levou. Eu vou te dar a experiência de hoje. Seguinte, você vai caçar pessoas que têm vencido as guerras que você não dá conta. E você vai ter que colar nelas. Porque existe tática de guerra. O governo israelense é o governo mais poderoso para frear qualquer tipo de míssil. Minha sugestão pessoal, tá? Conhecendo de perto Israel, tive um acesso com o governo de Israel, tenho uma amizade com esse povo. Eu duvido que aquele Iron Dome não estava funcionando. Sugestão, eu posso até arrumar treta com o que eu conheço lá, mas eu vou te falar. Difícil aquele Iron Dome estar desligado. Pablo, mas foram 5.000 mísseis ao mesmo tempo. Acho muito difícil. Porque esse país é atacado há séculos e gerações. É o melhor país em defesa aérea do mundo. Os Estados Unidos patrocinam Israel só para pegar os avanços tecnológicos de guerra deles. Minha singela sugestão. Deixa entrar os mísseis, só para a gente ter um storytelling para tomar essa terra aí. Só isso que eu penso. Conhecendo o poder de fogo e de defesa, que é maior que o de fogo. Israel não tem esse poderzão de fogo, mas é o exército mais inteligente que existe, o Mossad. Por que eu estou te falando isso? Pensa num povo que sempre é perseguido. Sempre é o povo mais forte que existe. Quanto mais perseguido, mais forte. O faraó ficou louco quando eles saíram do Egito e vinha na cabeça dele. Esse povo, quanto mais você batia, mais forte ficava. Esse povo construiu tudo, esse povo tem que voltar atrás. Aí o faraó, que já tinha autorizado o povo ir embora, 600 mil homens de guerra e 3 bilhões de pessoas no total, ele vira e fala, vamos lá catar esse povo é bom demais para nós. Deu no que deu, você já conhece essa história. O que eu quero que você entenda é o seguinte, você precisa de estudar com quem é bom de guerra, quem é perseguido, quem converte energia. E eu vou te falar uma coisa, uma das coisas que eu mais amo na vida é converter energia de guerra. Alguém me põe numa guerra, eu falo, pode deixar. Alguém me põe numa guerra, eu só entro e falo, me dá sua energia. Eu quero sua energia para mim. E eu uso a energia da pessoa no meio da batalha. Quem ama a guerra não começa, anota esse código aí. Quem ama a guerra não começa nenhuma, mas termina todas. Quem aqui precisa vencer uma guerra que não tem coragem de enfrentar? Seja humilde assim, ó, você corre disso. Então você vai colar com a pessoa que está lá do seu lado para fazer. Tira esse retorno aqui da minha própria voz do meu ouvido. Por favor. Se você é uma pessoa que está correndo disso, o que você tem que fazer? Você precisa de conectar com a pessoa que já venceu essa guerra. Vários de vocês estão numa guerra. Sabe o nome da guerra? Pornografia. Marçal, o que tem de mais ver os outros pelados? Nada, só consome 30% do seu tônus vital. Você já não tem energia nem para viver. E você já gastou 30%. Só que não é só esses 30%. Vocês ouviram aí que eu pedi, ô Marcos Paulo? Vocês colocaram aqui, meu ouvido, eu estou ouvindo a minha própria voz. Então, o que acontece? Se você é uma pessoa que está nessa merda, você precisa enfrentar essa guerra. Quase 50% do tráfego mundial inteiro da internet é pornografia. Vocês sabiam disso? Vocês precisam sair disso? Um dia eu vi uma pesquisa americana, e na pesquisa americana aconteceu o seguinte. 70% dos pastores que foram entrevistados tinham visto pornografia na última semana. Eu falei, mano, já era o jogo. Se os pastores norte-americanos estão vendo, imagina você que não tem compromisso com ninguém. Você não sobe num púlpito para falar para ninguém. Você não tem nem um pingo de vergonha na cara. Vocês estão tudo lascados. Só que aí você pensa, não, mas ninguém está vendo. É por isso que você não prospera. Ninguém está vendo, ninguém nem sabe ao seu respeito. E nem vai ver mesmo, porque você está afundado num vício. Imagina 2, 3, 4, 5, 10, 20. Que tanto de guerra é essa? Inútil. Hoje aconteceu um negócio. Uma esposa do mentorado chegou e falou uns negócios para mim sobre o casamento. Eu cheguei no esposo e dei um tranco nele tão forte. E olhei na cara dele e falei assim, ó, vira homem. Pior coisa que tem é um homem que não é homem. O olhão da pessoa arregalou e falou, e agora, o que eu faço? Vira homem. E sabe o que é interessante? Às vezes, o problema é que você tem uma mulher que pede ajuda. Que a maioria dos homens parece que não consegue resolver seus problemas básicos.
Homem não vai no médico, por isso que vive se lascando e morrendo mais cedo. Deixa eu ver se vocês, como geração, sabem resolver um problema que a gente tem. Quem precisa mais de atenção, é a mulher ou o homem? Responde rápido. Homem. Quer que eu te prove? Quem está na cadeia? Mais de 90%. Homem. Quem mais morre por causa de doença? Homem. Ah, então agora é o defensor dos homens. Não, só para você entender uma coisa. A gente super protege mulher e não treina e não protege homens, desde pequeno. Eles têm um alto índice de delinquência, suicídio, assassinato, prisão, toda sorte de coisa. A maior parte é o quê? Homem. Nós precisamos de cuidar desses baguá. Nós precisamos de ensinar eles a ir para a guerra. Meus filhinhos pequenininhos, tem um pai que pode comprar o que eles quiserem. Eu quero comprar, o problema é seu, cara. Você vai ter que se virar, arquitetar a compra desse negócio. Não vou fazer. E aí os caras vivem pensando uma fórmula de ter que fazer. Por quê? Eu falei, essa guerra é sua, eu não vou te dar esse dinheiro. Eu acho bom quando eles reclamam de alguma coisa, eu falo, bom demais. Eu não vou, está cortado isso aí na vida de vocês. Nem isso vocês vão ter agora. Se vira. Faltou um pai lá na sua casa, né, para fazer isso. Por isso que você não dá conta, você vive baratinando em todas as guerras que você tem. Faz uma promessa aqui hoje. Faz para Deus, faz para mim não. Bora viver na paz. Anota aí, paz é o produto de quem venceu a guerra. Não tem como ter paz no meio da guerra. A guerra financeira, eu nunca vou esquecer quando eu tinha uns 13 anos de idade. Eu participava de um QGR. Aí o irmãozinho ia lá, e eu preciso de oração. Aí eu falava, de que é oração? Aí ele falava, a oração é para minha vida financeira. Eu falava, cara, tem um ano que a gente ora por esse cara, mano. E você pira que eu era paga-sapo desde pequeno. Eu lembro da casa, onde que era, na periferia, lá no Parque Ateneu, em Goiânia. Fiquei olhando e falei, irmão, nós não vamos orar mais. Como é que é? Nós não vamos orar mais. Você precisa fazer alguma coisa. A gente só ora, você não faz nada. Vocês têm que ver meu filho de 10 anos conversando com adulto. O Marcelo Lopes estava me treinando anteontem lá na academia da minha casa, nos Estados Unidos. Aí ele estava treinando, só que ele não fazia o treino. Aí meu filho falou assim, você não acha que é justo você fazer o mesmo treino que ele? Você só fica falando e não faz? Aí o cara, calma, mano. Aí ele começava a fazer e tudo, meu filho fica pronto para ir para o ataque por minha causa. Eu, calma, mano, nós não estamos em guerra aqui hoje não. Ele, mas é ruim, né? O cara quer fazer você treinar e não treina, é muito complicado, né? Porque aí ele fica te cobrando, mas a gente não vê como que ele faz. Ele precisa fazer para a gente ver se é igual. Já tem 10 anos, mano. Pensa em alguém que gosta de ir para a briga. E eu falo direto para eles, essa guerra não é sua, não entre nisso. Treine nada desde pequeno. Só que eles precisam de ouvir muito. Tá em fase de quê? Treinamento. E você está em fase de treinamento? Você está na sua rotina infinita, que não dá ROI nenhum. Então eu tenho um convite para você. Anota aí a experiência de hoje, todos vocês. Vocês vão listar pelo menos 5 pessoas que já venceram guerras que vocês não dão conta de vencer. Você vai ter que aproximar dessas pessoas. Anota aí as guerras. Lista pelo menos umas. Não vamos listar muito não, lista 10. Já vou te dar um indicativo. Vícios é um tipo de guerra que você tem. Vício. Já lista e fala, vou tomar energia disso. Toda hora uma pessoa me para e fala, nossa, que energia é essa que você tem? É só não gasta errado igual o seu. Ué. Todos nós temos energia para um dia. Fala assim comigo, energia para um dia. Mas vamos lá, por que a sua energia parece pior que a minha? Por causa disso aqui, ó. Sua energia é esse aqui, ó. Você é essa garrafa. Vou beber só um pouquinho aqui para não... Você é isso aqui. Deus dá o mesmo tanto de energia para todo mundo. Você começa o dia aqui, ó, na hora que você acorda. Na verdade, você começa o dia na hora que você vai deitar, né? Porque o seu sono tem a ver com o jeito que você foi deitar. Você vive acusado, o seu sono é uma merda. Você deita em paz, entra e descansa. Nós precisamos de chegar lá naquela parede que é o final do dia, onde nós vamos dormir de novo. Você tem isso aqui, ó. É o suficiente para você administrar energia e chegar lá. Se você não gastar antes, acabou o dia. Aí você vai. Deus, o Marcelo tem mais energia. Porque ele sempre vai lá, governa e desfila. Tem governo, desfila, tanque de guerra, caça, helicóptero, vira de cabeça para baixo. Por que todo dia ele chega lá? Isso não precisa nem gastar energia.
Aí vai pegar, mas por que vazou aqui no meio do caminho? Não perdoa os outros. Vive na ignorância. Vive na religiosidade. Vive preocupado com o que todo mundo está achando. Só a vida. Mas não precisava ter energia para chegar até lá? Precisava, mas por que não chegou? Você não sabe usar energia. E depois vem me acusar que eu sou o ser supremo. Ele é reptiliano. Cara, eu tô olhando na internet, toda hora tem um corte. E aí é o seguinte, você também tá vendo corte meu aí ou não? Só que é o seguinte, você faz dinheiro com corte? Você fica usando esse celular igual um Zé Droguinha ou você quer fazer riqueza? Então é o seguinte, você vai clicar aqui, eu vou te ensinar. Meu time vai te ensinar como é que faz para enriquecer com corte. Para de cortar essa oportunidade, para de ficar cortando pro próximo vídeo. Vai aprender a cortar vídeo. Clica aqui, bora. É a hora de enriquecer com corte na internet. Vamos. O outro, que é mais ignorante ainda. Esse network aí, ele é maçom. Todo dia eu tenho que responder essa pergunta. Nunca fui numa loja maçônica, não tenho interesse e acredite, ninguém nunca me convidou, porque meus papos não beneficiam o movimento. Eu sou muito bem definido, que eu nunca recebi um convite, nem uma sondagem de ninguém. E não estou contra ninguém também. Mas posso falar? Por que sempre as pessoas vão falar sobre mim, elas ficam sempre me colocando num lugar que eu nem sei o que é? Deixa eu te falar, aceita a realidade. Você não sabe gastar energia. Você não dá conta de fluir no percurso. E aí você vem me acusar que eu tenho mais energia que você. É mentira. Fala com a boquinha assim, ó. Eu tenho energia, para um dia. Então vamos olhar a sua energia. Na hora que você acorda, primeira coisa que você acorda, tá com os demônios, dormiu com os demônios. Já acorda louco, desesperado. Minha vida é ruim. Olha eu acordando, minha vida é boa demais. A ti rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Eu conecto meu espírito no seu espírito todo dia, sem cessar. Aquela energia, aquela luz. Aí eu falo, minha alma governa sobre as energias dos céus. Debaixo dos céus não há nada que a minha alma não governe. E meu corpo obedece àquilo que a minha alma fala. Seu espírito guia meu espírito guia minha alma governa sobre meu corpo, e meu corpo tem que desfrutar e obedecer aqui na terra. Aí falo pro meu corpo, bora, vamos esfregar a quina dessa canela na parede, vamos. Vai correr, vai transbordar. Não, não quero, vai fazer mesmo sem querer. Eu não tenho vontade. Eu também não tenho, cara. Fiquei 4 anos tomando banho na água fria, na Suíça, na Itália, na Alemanha, 0 grau. Aí meu corpo falava, já chega. Eu falei que eu vou tomar até tal dia, até tal dia. Enquanto não acontecer, vou tomar. Eu achei que eu ia fazer em 1 ano e pouco, levou 4. Em 3 dias encerra meu ano inteiro de corrida. Eu já fiz 1 ano, dia 23 agora de dezembro. Dia 24, né? 23 para 24, eu corri mais de 2.000 quilômetros. Sem falhar nenhum dia. Aí eu tenho uma pergunta para você. Por que quem não precisa fazer faz e quem precisa fazer não faz? Aí vem um pobre fazer a leitura. É rico ficando mais rico e o pobre ficando mais pobre. Você está certo. Tem uma sabedoria no que você falou. Que o pobre continua sem produzir e o rico não para de produzir. É por isso que ele não para de enriquecer. Mas essa coisa eu queria chamar a sua atenção. Por que quem não precisa faz e quem precisa não faz? É uma pergunta interessante. Marcelo, o que tem a ver corrida com a energia que você estava explicando? Eu tenho endorfina, eu consigo ir mais longe que você. Toda hora alguém oferece um doce, eu olho e falo, eu não trabalho com esse pessoal aí mais. Você inflama os órgãos. Isso aí dá Alzheimer. Isso aí dá toda sorte de doença, que você pode escolher aonde que você vai depositar isso aí. E toda hora alguém te oferece e você fala, só um docinho. Dá para ver na sua cara inchada. Se pegasse um paletó de madeira e colocasse você no horizontal, posso falar com todo carinho? Tira uma foto do seu rosto, você tem cara de defunto. A maioria de vocês. Rostinho inchadinho. Quase todo mundo aqui. Dá para ver que você é escravo de açúcar. É o quê? Não entendi. Também? Mas é a maior munição que eu conheço é resultado. Por que eu falo com o peito aberto aqui de jeito? Resultado, aí. Se eu não tivesse, eu falo o quê?
Sabe o que é o problema? O problema é que você vai ficar nessa inércia a sua vida inteira. O doce não acaba com o fígado só não, acaba com o cérebro, acaba com o osso, acaba com o pulmão, acaba com tudo. Marcelo, como é que faz uma vida sem doce? Você deve estar pensando, só um chocolatinho. Você fala chocolatinho, olha o do lado, só um pozinho. O outro, só uma maconhinha. O outro, só uma pornografiazinha. A outra, só uma fofoquinha. Ai, felizes são aqueles que não falam só isso e governam o tempo inteiro e falam, não aceito nada disso. Aí depois sou acusado que eu tenho energia só para atravessar um dia. Todo mundo que vem me elogiar pela energia que eu tenho, mano, mas você não para. O que Deus criou que para? Vamos analisar. Eu sou um cara de 80 anos agora, depois que eu descobri tudo. Eu quero conversar com você, filhote de cruz credo, presta atenção. Deus, quando criou as coisas, Ele falou, Sol, eu vou te falar uma coisa, tá, Sol? Você vai ficar aqui numa galáxia. Você vai ficar numa galáxia. E nessa galáxia, eu quero que você fique fazendo o seguinte. Para quem não sabe, o Sol faz isso, tá? Isso. Só que por lá de fora da galáxia, eu quero que vocês continuem girando. A galáxia gira, o Sol gira e os planetas ficam girando aqui assim em volta. Não tem nada sem girar. Nada. Quando alguém fala, fé move montanha. Posso contar uma coisa? Talvez você nunca pensou isso, seu cérebro não conseguiu chegar até nessa fase. Mas toda montanha se move, você nunca acha ela no mesmo lugar. Porque o planeta girou, o planeta se moveu no eixo. Tem girar em torno e girar em torno do Sol. A montanha nunca mais no espaço vai ser encontrada naquele lugar. Tudo se move, o átomo se move, o próton, o elétron, tudo que Deus fez. Aí a pessoa fala, mas você nunca para. Quem na arquitetura consegue ficar parado? Respeita a lógica. Mas o seu único ser que Deus fez fala, não, eu vou ficar parado. Numa rocha que gira em 1.675 km por hora, numa galáxia que gira em 400 mil km por hora. Você está parado. Descansando. Já chega, não? Alô? Já chega, não? Mano, a gente está na geração que as pessoas estão romantizando a gordura, cara. A gordura vai te matar, véio. Essas vísceras suas, do jeito que tá, você vai ter problema cardiológico, cara. Morre 1.300 pessoas todo dia por causa de coração, cara. Por dia. Que romance é esse com essa gordura? Põe para fuder essa gordura. Mas sabe por quê? Porque se você queimar a gordura no percurso, você fica mais leve. Você não entende matemática, não. Só de queimar a gordura fica leve, véio. Só a gordura. Faz exercício, endorfina. Vive uma vida de novidade, dopamina. Você tem recurso. Fala com a boca, eu tenho recurso. Aí eu falo, vamos fazer tal coisa. Não, não tem dinheiro não. Quem falou de dinheiro? Sangue, suor, lágrima e gordura. Quanto você precisa de dinheiro para ter isso? Quanto você precisa? 0. Quanto precisa de dinheiro para ter uma iniciativa? Responde. 0. Quanto de dinheiro você precisa para fazer uma lista das guerras que você não vence? E escrever do lado, a guerra que o povo venceu que você precisa colar. Quanto precisa de dinheiro? Para você parar amanhã, 8 horas da manhã, e me abrir a live e eu estar lá para você assistir. Quanto você precisa de dinheiro? Você não tem problema com o dinheiro. Você não faz o que precisa ser feito. É diferente. Você gosta só de tomar esse sacode. É igual mulher de vagabundo. Vive a mesma vida desgramada, toma um sacode e fala, eu ainda amo esse miserável. Faz isso não. Espera aí só um pouquinho. O que eu quero que vocês façam hoje? Você anotou assim, ó, problema com identidade, eu tenho que vencer. Não vence com a receita, vence com o bolo. Tem que fazer. Problema com bloqueio. O que é que destrói bloqueio? Anota aí, ressignificação. Propósito, te dou os 3 a hora que você quiser. Você não precisa me pagar, que eu não vou reter conhecimento para ninguém. Vamos lá. 3 formas de você acionar seu propósito. Primeiro, está na neurogênese.
é governar sobre todas as coisas. Não tem segredo, não precisa me pagar para descobrir isso. Segundo, ressignificar o bloqueio, porque o bloqueio tem intimidade com o propósito. Esse é um propósito de classe 2. E o classe 3? Escolha o que você quiser fazer, faz parte do seu propósito. Ah, mas Deus deixa? Claro, Ele te deu liberdade. Eu quero empreender tal coisa. Meu filho, você está abençoado, inclusive vou te mandar um monte de situação para você prosperar ainda mais. Deus não está preocupado com isso não, moço. Deus quer te ver próspero, porque quanto mais gente próspera, mais gente abençoada. Se todos os prósperos sumissem, ia ferrar com tudo. Fique em paz, está bom prosperar no que você quiser. Então tem 3 classes de propósito. Da neurogênese, que é natural. Está gravado no seu DNA. 2, a ressignificação dos seus bloqueios. Ah, pai, eu fui abusado sexualmente. Fica tranquilo, você vai ajudar os outros nisso. Está tudo bem. Mas eu era miserável, era pobre. Fica tranquilo, você vai ser igual eu, que vai ensinar riqueza. Nós somos chamados por aquilo que a gente foi bloqueado. Que técnica é essa do diabo? Simples. O diabo olha, sente o seu cheiro quando você nasce e fala, cheiro de libertação, eu vou fazer ele virar um escravo. Por que você tem que ir para essa guerra com esse Satanás? Quando ele sente o seu cheiro e fala, o quê? Riqueza? Eu vou colocar seta em todo mundo à sua volta para você nunca suspeitar aquilo que Deus te chamou. Então eu vou manter você sempre escasso, sempre oprimido, sempre destruído financeiramente. O diabo, quando você chega, faz assim, ó. Mas você é muito doido, de onde você tirou isso? Da natureza. Um dia eu estava andando na natureza e falei, essa árvore tem um cheiro. Peguei a folha da árvore e fiz assim, ó. Kik. Nenhuma outra árvore cheira daquele jeito. Continuei. Peguei outra árvore. Outra. Olha, a criação tem um perfume. Pega todo bicho, faz assim, ó. Mas todo bicho tem um cheiro diferente. Todo lugar, toda atmosfera, tudo. Escreve na internet assim, ó, a criação tem um perfume exclusivo. Um para cada um. Você pega e faz, Papa, o que você está falando? Quando você está nascendo, alguém fica esperando lá na maternidade. Você chega, alguém faz assim, ó. Eu cheguei a arrepio só de pensar que funciona desse jeito. Todo coração tem um cheiro. É a essência da criação, é um perfume que o Criador coloca, único, e fala, eu te coloquei para fazer isso na terra. Olha para tudo, pega a terra de qualquer lugar, nunca um cheiro vai bater, nunca. Você pode pegar 1 milhão de árvores sequenciadas, se todas forem diferentes, é um perfume diferente de cada um, é verdade ou não? Sim. Quebra, pega a casca do tronco, eucalipto é cheiro de quê? Eucalipto. Mangueira, manga, laranja. Ei. Põe a sequência de todas as frutas. Tem alguma fruta que tem cheiro repetido? Vocês acham que vocês foram feitos na indústria, não foi? Na hora que Deus foi fazer, você falou, não, eu vou pôr você com a essência do terra. O mesmo gosto de todo mundo. Vocês pegaram o código que eu falei agora ou não? Põe um putz aqui, fica virando um putz aqui. Olha o diabo. Vocês são a geração mais idiota de todas. Eu sinto o cheiro do que você foi chamado. Então é simples. Eu preciso colocar um cocô, não sei, neutralizar esse cheiro, para ninguém sentir o que você foi chamado. Classe 2 do propósito. Quando você é chamado para algo, você cheira esse algo. Alguém chega e você fala, ninguém pode descobrir esse cheiro. Quando eu ficava nervoso, posso falar a época, 2005, eu começava a gaguejar. Aí alguém fez assim, esse bicho tem cheiro de libertação, de libertar a mente humana, de não sei o quê. Eu vou deixar você bem aí, você nunca vai imaginar que você vai ser um grande orador. Vai ficar sempre nervoso ao abrir a boca. Eu abri a boca... Por que eu insisto em falar de prosperidade? Porque alguém sentiu o meu cheiro quando eu cheguei aqui na terra e falou, você, deixa você comigo. Eu vou te enfiar numa escassez que você não conhece. Você nunca vai suspeitar esse cheiro. Você
eu vou meter um bloqueio de aprendizagem em você. A primeira vez que eu escrevi um livro, eu já escrevi 45. Só que o primeiro eu apertei delete, Lúcio. E eu falei, esse livro não pode sair não. Eu não sou capaz de fazer isso. E já estava pronto, só para você saber. Então você vai ser o bichão da inteligência emocional. Então deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou pôr você num lugar que você vai parecer o diabo, raivoso. E aí tudo que tem desse cheiro, alguém vai lá, pega uma receitinha e bate uma gotinha de merda em você. Não conta para ninguém esse cheiro, ninguém pode saber. Simples demais. Agora com essa clareza, você vai escrever assim, ó. Todo bloqueio tem intimidade com o propósito. E eu tenho certeza que eu sou top 10 lá no inferno. De gente que está desvalorizando as ações do inferno. Mas por quê? Porque eu descobri esse negócio. Não foi outra pessoa que me contou. Eu falei, qual que é a onda do diabo em reverter tudo o que acontece com a pessoa? Assim, por que ele quer sempre o contrário? Para você nunca suspeitar daquilo que você foi chamado. Moisés foi nascer. Aí eu vou sempre, quando eu vou pegar uma base lógica, eu gosto de comparar com a Bíblia. Ir atrás de um argumento bíblico para validar essa... É porque assim, tudo é base, né? Tem a base lógica, tem base algorítmica, tem base natural, tem base bíblica. Como eu sou teólogo, eu dispenso qualquer comentário de alguém. Eu mesmo, eu sei onde fica. Eu vou lá e falo, deixa eu ver isso aqui. Aí essa base aqui foi aprovada, isso aqui funciona. Por exemplo, Moisés. Moisés era um libertador. Como que eu faço com o libertador? O diabo estava pensando, mas se ele nasceu para libertar o povo, eu preciso fazer com que ele seja escravo. Ou então eu preciso matar ele para essa chance nunca acontecer. Faraó, vai lá e mata as crianças tudo. Esconderam o menino. O menino foi parar lá na casa do faraó. Virou neto do faraó. E não queria saber desse propósito de jeito nenhum, igual você, correndo e curtindo as coisas da vida, 40 anos trabalhando e estudando no Egito, que é a Harvard da época, os Estados Unidos da época era o Egito. E um dia ele foi encontrar com o propósito dele. Aí ele começou a ver um parente dele apanhando por um egípcio. Ele falou, eu não aguento isso não. Aí ele não soube lidar com o propósito dele. Ele falou, eu vou te salvar. Foi e matou o cara. Lembra, fala comigo assim, ó. Fala para você destravar. Fala assim, o propósito de Moisés era libertar um povo. O que aconteceu? Eu te conto qual que é o reverso de libertar. Fugir. Aí ele faz uma merda, não sabia lidar com o propósito, e ele foge. Mas como é que o fujão vai libertar o povo? Espera aí, vamos voltar na história do Moisés agora. Vamos para Abraão. Abraão era o cara mais covarde que eu já vi na Bíblia inteira. Resumindo, antes de ouvir a conversa, Deus no final chama pai da fé. Uai? O cara que mais tinha medo, chegou na frente do faraó, não teve coragem de falar que a mulher dele era a mulher dele, e o cara ainda tomou a mulher dele. Como esse cara é o cara que é o pai da fé? Resumindo, desbloqueou na tora, teve que revelar esse negócio e seguir o propósito. O pai da fé era um covarde. Calma, vamos mudar de história. Jacó significava suplantador, trapaceiro. Esse era o... Não é possível que alguém foi chamado para isso. Fica nisso aí, isso é um trapaceiro. Depois, quando ressignifica, muda de nome para Israel, que significa campeão de Deus. Eu te pergunto, como que um trapaceiro pode ser campeão de Deus? Esse é o detalhe, você sempre foi. Só que alguém bateu uma essência fedida em você, para você nunca ser detectado. Olha para todo mundo. José do Egito. Ô José, gosto demais de você, meu amigo. Nossa, tem um cara que eu gosto, é o José. José, a família juntou, expulsou o José. Mas está nítido o propósito, vocês não conseguem ver não? Se você foi desprezado por aquilo te empurrou, você vai para o seu propósito, você tem que salvar aquele povo. É inverter o negócio. Não, é tão fácil ler as coisas. Paulo era o maior perseguidor de todos, depois virou o maior pregador. 75% do Novo Testamento foi ele que escreveu, ou um discípulo direto dele. Vocês entenderam até agora que as merdas que você faz quando você inverte aquilo que você foi chamado? Pode perguntar para quem você quiser, ué. Agora, quando você não fizer seu propósito, você vai ter um perfil de Judas. Você quer a obstinação do seu coração e vaidade do seu coração. Jesus veio foi para morrer, doutor. O Judas, não, ele tem que tomar Roma, ele tem que revolucionar. O que ele fez? Ele tirou até a própria vida, porque ele não suportava ver Jesus cumprir aquilo que ele foi chamado. Ele queria que Jesus adequasse ao mundo ideal dele.
Por isso que ele ficou enforcado. Quer mais um aí? Quer mais um? João Batista. Vamos lá, vou batizar o homem. Não, eu não sou nem digno de tirar a havaiana desse homem. Ele viu que era o Salvador e tal. Não, vem cá. E era primo, né? Parente é um problema. Aí ele pegou e falou, não, eu vou te batizar, Jesus daqui e dali. Aí ele falou, agora eu vou continuar meu ministério. Jesus olhou e falou, que ministério, mano? Você só tinha que chegar até aqui e cumprir seu propósito. O que ele fez? Obstinou naquilo. A mulher um dia na festa pede a cabeça do João Batista. Aí um monte de gente me perguntou a vida inteira, mas por que o João Batista perdeu a cabeça? Porque o cabeça estava presente, ele continuava querendo ser o cabeça, porque ele perdeu a cabeça dele. Tem os caras que saíram do lugar e converteram isso para o propósito, e tem os que tinham um propósito na frente deles e preferiram perder a própria vida do que cumprir isso. Jonas, chamado para ir para um lugar, vai para outro, ferrou todo mundo da embarcação. Deixa eu te explicar, descobre esta coisa logo. Sai dessa merda de guerra inútil que você está. E o Marçal, e o Moisés? Volta na história do Moisés. Moisés fugiu. Foi chamado para quê? Libertar. Por que a minha tentação é não aparecer aqui amanhã? O que eu posso fazer? Ai. Por mais que você não mereça, eu vou voltar. Eu vou voltar, vou falar por quê? Porque eu não estou preocupado com você, eu tenho que ser verdadeiro com você. Eu estou pensando em quem você vai alcançar, mesmo sem você querer, você vai ter que fazer, porque eu vou voltar. Eu vou tormentar essa alma sua, até você voltar para cumprir aquilo que você foi chamado. Não vou fazer média para você, eu não estou nem aí para você. Porque assim, pelo menos você, ninguém está fazendo gracinha com você aqui. Eu estou pensando nas milhares de pessoas que eu sei que, nossa, na hora que você deixar de ser um Moisés gago, Deus Todo-Poderoso chegar na frente do Moisés. Moisés, eu te chamei! Ó Moisés, eu sou gago, você não sabia não? Como é que eu vou negociar com o homem mais poderoso da terra? Você imagina se Deus gosta de opinião, gente. Deus chega no Noé e fala, oh, tem um rolê para você aí. O que foi? Tem um barco aqui do tamanho de 2 Maracanã para você fazer. Ó você. Ai, sabe o que é, Deus? Eu nunca construí nenhuma canoa. Eu não sou especialista de embarcação. Por que Deus chamou ele? Porque especialista não ia construir, filho. Tem que ser um doido para aceitar um projeto desse. Vocês pegaram o código ou não? Imagina Deus chamando um especialista. Deixa eu te falar, especialista. Vocês nunca fizeram nada, só um barquinho, uma canoa de 7 metros. Eu quero construir uma embarcação do tamanho de 2 campos de futebol. Fechado? O que o especialista vai fazer? É o seguinte, analisando aqui, ó, não tem nem matéria-prima. Mas analisar direitinho, para que é o barco? Nem tem água desse jeito. Olha as conversas, vamos para as conversas do especialista. Primeiro, não tem como, Deus. Eu sei que o arquiteto que assinou aqui chama Todo-Poderoso, mas eu queria te falar, aqui na Terra é diferente, tá? Aqui na Terra a gente precisa ter a lógica. Segundo, está sem matéria-prima. Terceiro, eu precisaria de mais de 10 mil pessoas para construir esse barco. Quarto, eu queria só te lembrar uma coisa, nem tem rio aqui, nem lagoa. Você quer mesmo que eu construa um barco por 120 anos, do tamanho de 2 campos de futebol, sem matéria-prima? E para fazer o que com isso? Ah, cara, você nem está na situação do cara, do Noé. Seus negócios é tão mais fácil seu rolê, larga de ser idiota. Se Deus pedisse o mesmo rolê do Noé, até que eu ia chorar junto com você, eu até toparia tomar uma pinga com você para ver se resolvia esse rolê na sua cabeça. Eu nunca bebi pinga, mas eu tomaria com você para falar, Deus, o que Deus quer com você, cara? Que coisa mais inovadora. Ele quer um barco de 120 anos, não tem água aqui em volta, nem chove, não tem matéria-prima, e é maior do que 2 estádios de futebol. É. Se Deus passasse o projeto para o especialista, nunca ia sair. Igualzinho para você. Você é especialista de merda nenhuma e está com os projetos tudo na mão aí, não sai. É. Deus não procura especialista, Ele só procura o obediente, moço. É da sua conta quanto tempo vai levar? É da sua conta se Ele falou que vai fazer? Se Ele te deu a visão, escreve aí. Se Ele me deu a visão, Ele me dá a provisão. Sabe qual é a maior guerra de todas? Escreve aí, a maior guerra mental. A maior guerra que existe é mental. Uma pessoa escreveu ali, não é nem existir um animal. Ô senhor Douglas, deixa eu te falar uma coisa. Tem um monte chamado Ararat, que fica na Turquia.
E lá já foi achado fragmento da Arca de Noé. Agora, se você é um viajante do tempo, quem não sabe de nada, por que eu vou pegar a sabedoria multimilenar da Bíblia e vou comparar com você que não sabe nem o que tem dentro da sua cabeça? O que eu posso fazer se você me chamou de animal, sendo que você aceita o que a escola te ensinou, que você é parente de macaco? Eu que sou animal, eu posso provar que eu fui feito no 6º dia e você foi feito no 5º, porque você aceita isso, é a sua crença. O 5º dia da criação foi feito os animais, no 6º foi feito o homem. Eu te entendo, mas como que eu sou animal se ele falou que eu não sou, mas se você acredita é você? Aí alguém fala, não, mas essas coisas, o Éden nunca existiu. Você sabe o que as pessoas vão falar depois de você morrer? Que você também não existiu, porque você não fez nada. Elas vão falar desse jeito sobre você, que você veio aqui no rolê e não fez nada. Aí alguém vai falar, não, mas eu tive um parente. Que parente? Essa pessoa nunca fez nada. A arca pelo menos dá para achar. Um dia alguém falou para mim, Moisés era um matreiro. Quando ele foi atravessar o Mar Vermelho, ele estava vazio. Aí está escrito assim, e o exército do faraó foi passar e afogou. Eu te entendo, cara. Eu te entendo. Vai pegar a arqueologia. Os caras já encontraram lá as rodinhas calcificadas daquela época. Eu te entendo. Você não precisa fazer força para acreditar. Você só precisa parar de ser burro e estudar. Porque se você juntar todo o ceticismo que vocês têm aqui, é 10% do meu. Eu sou mais cético que qualquer um de vocês junto aqui. Quando alguém fala, Deus mandou, eu falo, me prova que Deus mandou. Deixa eu ver o fruto. Como é que foi o jeito que ele falou? Cadê o rolê em volta? Que movimento é esse? Eu sou a pessoa mais cética que você conhece. Só que eu não sou burro igual um ateu. Só isso. Eu sou cético. Eu quero saber cadê. Me mostra. Deus te chamou? Me mostra. Cadê o fruto? É só isso que me interessa. Conversa fiada não interessa. Você só fica entrando em guerra de ignorante. Alguém escreveu, essa doeu até na alma. O pior é que o ignorante, ele solta uma bombinha de festinha, aquela bombinha de festa junina e vai embora. Esse é o problema. O que você vai fazer com sua alma agora, depois que você viu que você está com excesso de ignorância? Vai ter que tirar ali dentro de você, ué. Você imagina, nós estamos aqui no rolê para libertar os outros, aí vem um cara, Noé nem existiu. Cara, tem que ser burro demais. Marçal, me faz acreditar na Bíblia. Faço. Faz de conta que ela não existe. A gente teria que descobrir sem ela, tudo que está escrito. Com o seu nível de ignorância, você não sabe nada nem do seu corpo humano. Você ia morrer na ignorância, ia para o inferno, na sorte, ia nem saber para onde você estava indo. Marçal, se tudo na Bíblia for verdade, eu praticar tudo que a Bíblia está falando, o que vai acontecer comigo? Lucro. Marçal, se a Bíblia for mentira e eu fizer tudo que ela manda, você vai viver a melhor vida que você pode viver na terra. Lucro. Mas e se a Bíblia for verdade e eu não fizer tudo que ela fala? Se fudeu. Cara, eu tô olhando na internet, toda hora tem um corte. E aí é o seguinte, você também tá vendo corte meu aí ou não? Só que é o seguinte, você faz dinheiro com corte? Você fica usando esse celular igual um Zé Droguinha ou você quer fazer riqueza? Então é o seguinte, você vai clicar aqui, eu vou te ensinar. Meu time vai te ensinar como é que faz para enriquecer com corte. Para de cortar essa oportunidade, para de ficar cortando pro próximo vídeo. Vai aprender a cortar vídeo. Clica aqui, bora. É hora de enriquecer com corte na internet. Vamos.